vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar, futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 10 horas e 24 minutos. Roberto Marcondes. Chegou o grande dia da Copa do Mundo. Começa hoje a Copa do Mundo para nós brasileiros. Nada mais que especial no dia de Santo Antônio, dia do Santo Casamenteiro. Vamos casar com uma grande campanha na Copa do Mundo. Vamos casar com o título Seleção Brasileira. Vamos certamente. Tudo sobre a seleção brasileira, direto dos Estados Unidos. Já, o repórter Pedro Lino já está a caminho da arena onde vai estrear o Brasil, 7 da noite contra Marrocos. E também às 5h30 da tarde, já na abertura nossa aqui da nossa jornada esportiva para Guarani e Caxias daqui a pouco, 10ª rodada Campeonato Brasileiro. Você terá no nosso Instagram, @futebolinterior, ao vivo uma live com a Luísa e também com a Luísa, com o Davi aqui no Brasil, no Boró Botequim, ali no Flamboyant. Direto dos Estados Unidos estará Pedro Lino, uma grande festa, a preparação, como é que está o termômetro, como é que está a seleção brasileira, como é que está o torcedor brasileiro para essa caminhada. Ancelotti, a nossa esperança de reconquistar um título, será certamente uma grande Copa, com a cobertura total do portal Futebol Interior, do nosso Instagram Futebol Interior, sempre em nome de Piques da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Piques da Galera que você tem, sorteios semanais e prêmios instantâneos, sorteios pela Loteria Federal. Piques da Galera, plataforma que muda seu jogo. Agora são 10 horas e 25 minutos. Daqui a pouco a bola rola, brinco de ouro, 10ª rodada Campeonato Brasileiro. Tem Guarani e Caxias. O Bugrão, segue o líder. Joga contra o Caxias, é o chamado jogo de 6 pontos, né? 18 contra 15, tá pegando fogo esta rodada. Vai comandar o futebol aqui na Rádio Futebol Interior. Free Play, o som e imagem no melhor do futebol. Daqui a pouco nós teremos nosso querido Gustavo Marques. Tudo bem, Gustavo? Um abraço pra você. Boa noite. Olá, Marcondes. Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até porque a internet não tem fronteiras, né? Então você tá com a razão. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês que estão ligados aqui no Futebol Interior. Mais um jogo, mais uma transmissão. Hoje tem Bugrão, hein? Também tem Copa do Mundo, como você mesmo mencionou, por conta aí da Copa do Mundo, conflito aí de horários, né? Ficaria um pouco em cima. A CBF alterou o horário do jogo do Guarani, então seria às 4 horas da tarde, agora às 11 horas da manhã. Daqui a pouquinho a bola rola. O Guarani que dormiu na liderança semana passada e aí com combinações de resultados.
resultados. Agora pro jogo, né? Exatamente. E aí se manteve na liderança, o Guarani vai se acostumando, até porque o Campeonato Brasileiro Série C são 2 campeonatos, Marcondes. É esse, a segunda fase é um outro campeonato, né? 2 em 1. Classificam 8 times e depois 2 grupos de 4 e os 2 primeiros de cada grupo vão aí para a Série B. Então o Guarani está se acostumando com a liderança, que será muito importante na próxima rodada, viu, Marcondes? É isso aí, Gustavo Marques vai comandar no nosso futebol. Daqui a pouco tem Guarani e Caxias. De vez em quando a garganta dá uma enroscada, porque nós estamos saindo de uma febre e gripe que você não faz ideia. Mas hoje é o dia de Santo Antônio. Aproveita o dia hoje, bolacha. Pede pra ele encontrar uma pessoa amada. Ai, Gustavo, entra nesse embalo também. Eu tô fora. 10h27 e saímos de Campinas aqui do nosso portal Futebol Interior. Vamos para as Américas. Vamos para a terra que certamente está recebendo a seleção brasileira para o título com Ancelotti. Hoje a estreia contra Marrocos, às 7 horas da noite. Antes, porém, 5h30 pelo nosso Instagram, @Futebol Interior, você vai ter uma live especial, um pré-jogo maravilhoso. E claro, com uma participação ao vivo especial do repórter Pedro Lino, que está nos Estados Unidos. Já chegou lá na última segunda-feira e já está bagunçando tudo lá. O Trump já falou assim: fica de olho nesse menino aí. Tá de olho nele. A SWAT já tá protegendo e também a federal. Tudo certinho aí? Posso chamar o Pedrinho ao vivo? A manchete? Pois não. E nós estamos já com a conexão com o Pedro Lino, que vai, portanto, entrar sempre com imagem, né? Daqui a pouco ele vem ao vivo com mais informações, intervalo e a preparação da seleção brasileira contra Marrocos. A bola rola às 7 horas da noite. Será que o Brasil parou no tempo? Porque 8 jogadores que estarão em campo daqui a pouquinho na estreia foram titulares, são titulares hoje, mas foram da Copa passada, que foi um fracasso. Será que nós estamos tão pobres assim no futebol que não conseguimos essa renovação? Será? Ou é problema de treinador? Eu tô achando que é mais treinador. Podemos chamar? Posso chamar. Direto dos Estados Unidos, a manchete da seleção brasileira para Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo. Fala aí, Pedro Lino! Bom dia para você ligado na transmissão de Guarani e Caxias. A bola rola às 11 e aqui nos Estados Unidos a bola rola às 7. Brasil e Marrocos estreiam na Copa do Mundo pelo Grupo C. O Brasil em busca do hexacampeonato mundial e o técnico Carlo Ancelotti vai com força máxima na estreia da seleção brasileira. Daqui a pouquinho, valeu Pedrinho, daqui a pouquinho ele vem ao vivo com mais informações da seleção brasileira contra Marrocos. A estreia às 7 horas da noite, Copa do Mundo. É aqui no Portal Futebol Interior, no nosso Instagram. Sempre nome, agradecendo demais a parceria Pix da Galera que está nos proporcionando, e evidentemente com você também. Daqui a pouquinho, né, a gente vai com o Pedro Lino, mas antes, né, destacar aqui a importância da parceria com Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos, sorteios pela Loteria Federal. Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Vamos entrar no nosso site, vamos ver nesse momento como é que está o nosso Portal Futebol Interior, como é que está nesse momento com as informações. Vamos lá? E pra gente chegar até a página especial da Copa do Mundo, com o patrocínio, né, Pix da Galera, pra gente fazer com que você tenha o passo a passo. Podemos aí? Vamos lá. Abriu ali. Página principal. Desce um pouquinho mais, Eduardo, isso. Aí tá a chamada do Guarani. Vamos com o Pix da Galera pra você entrar. Isso. Pix da Galera, o novo treinador da Ponte. Vamos descer aqui, você tem aí já a página especial da Copa do Mundo. Vamos descer até a página que você terá todas as informações aqui no Portal Futebol Interior. Sempre falando de Pix da Galera, né? Pra gente você poder, onde você vai clicar para você ter a página especial da Copa do Mundo com todas as informações, tem boletins diários do Pedro Lino e você, evidentemente, aí, Pix da Galera, nosso patrocinador master, desce um pouquinho, especial, isso. Aí você entra aí, ó, ponto, aí, que coisa linda. Copa do Mundo 26, Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo, você pode descer, ó, tem todas as informações, ó, Brasil e Marrocos, você tem, portanto, resultados de ontem já, aí à direita tem o Pedro Lino, né, com o uniformizado, né, com as informações ao vivo de lá também, gravadas, enfim, material especial, você vai descendo, você tem rigorosamente tudo nesta página
que está fantástica do nosso portal Futebol Interior. Parabéns a Elcio Paiola e ao Dr. Arthur Eugênio. Pix da Galera, plataforma que muda o seu jogo, sorteios semanais e prêmios instantâneos, sorteios pela Loteria Federal. Pix da Galera, plataforma regulamentada. Muito bom e muito obrigado. É claro que isso é fundamental para você também. Agora são 10 horas e 31 minutos, 10h31, daqui a pouco tem Brasil e Marrocos às 7 horas da noite. 7 da noite, sempre o nome de Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteios pela Loteria Federal, hein, meu amigo? Credibilidade. Plataforma regulamentada, Pix da Galera. E tem mais novidades pra você. Aguarde, você vai adorar. 10h32, daqui a pouco tem Guarani e Caxias, 10 da manhã. Mais 32 minutos, o jogo começa às 11 horas. Futebol Interior pra você, com futebol aqui na F-Play. Som e imagem, o melhor pra você do futebol. Com imagem, com som pra você, F-Play. Com a marca publicitária Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Rivalo! Rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Restaurante do Dadá, disca entregas pelo WhatsApp 19997883821. Tava bombando o Dadá ontem. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano, 1925 1411 71. Já voltaremos ao vivo dos Estados Unidos. Hoje tem estreia da seleção brasileira. Antes tem jogo do Guarani pela Série C, defendendo a liderança da competição. É já. E um destacando aqui para você no futebol interior, nós temos a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Corsato na mesa, sonoplastia e vídeo, Felipe Marques e esse craque do Eduardo Rodrigues. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu curso artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chega. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. Agora são 10 horas. Agora são 10 horas, mas... São 10 horas, ok. 10 horas e 37 minutos. Meu amigo, quando envolve transmissão internacional, né, a situação muda. E muito obrigado. Nós estamos neste momento com 359 pessoas nos assistindo. Muito obrigado de coração mesmo. De coração, obrigado. Faça sua inscrição, não só aqui na Rádio Futebol Interior, né? Dê o cliquezinho ali, isso não vai custar nada para você, nada. Você faça parte também da nossa equipe, tá? E também, meu amigo, faça parte do nosso Instagram, @, Futebol Interior, tá bom? Aí você também participa. Você recebe, né, as nossas transmissões ao vivo, @Futebol Interior no nosso Instagram. Clica lá, faça sua inscrição, não custa absolutamente. É isso. Adoro isso. Agora sim, tá de volta. Nossa, Para trazer detalhes, Copa você do tá Mundo fechado. Agora sim, agora não. Agora eu tô ao vivo. Tá do jeito que eu gosto. Mas tava também, não tem problema. Vamos lá, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já tem Pedro Lino, hein? Ao vivo, Estados Unidos. Hoje é a estreia da seleção brasileira contra Marrocos, às 7 horas da noite. Antes, porém, tem uma live especial pra você, ao vivo, hein? Do Boró Botequim ali no Flamboyant. Show espetacular. Um abraço ao Luiz. Estarão lá Luísa, que é nossa apresentadora oficial, Davi, extremamente competentes, e nada menos, nada mais também que a incompetência de Pedro Lino, direto dos Estados Unidos, fazendo justamente essa entrada ao vivo, né? A partir das 5h30 no nosso Instagram, @Futebol Interior, tá? Vamos dar aqui um giro aqui pelo Campeonato Brasileiro, sempre em nome de Rivalo. Abraçou, futebol de verdade, a hora de você também fazer parte disto. Rivalo, nada ganha da emoção. Rivalo! Acesse rivalo.bet.br no futebol, aqui no placar ao vivo do Futebol Interior. Série C, 10ª rodada, abrindo a rodada, daqui a pouquinho o Brinco de Ouro tem Guarani e Caxias. Claro, evidente, nós estamos aqui pra você. E segue o líder. Nós teremos às 4 da tarde a Amazonas, tomou 5 nosso aqui contra a Anápolis. É verdade, ué, não tem que mentir. Daqui a pouquinho também... Não, daqui a pouquinho não, às 11 horas, mas amanhã, Brusque e Santa Cruz em Santa Catarina. Teremos Paysandu, Inter de Limeira, Itabaiana e Ituano, Floresta e Figueirense, que está numa situação coitado. Volta Redonda e Confiança, Maringá e Maranhão, Ferroviária e Barra, Ipiranga e Botafogo. Os jogos, portanto, dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, que apresenta até agora... E, evidentemente, vamos torcer muito para que se mantenha até o final. Tem outro campeonato, como destacou o Gustavo Marques. Primeiro é nós, Guarani 18, Brusque segundo com 18, perde um saldo de gols, 13-6. Paysandu, Ituano, Caxias, 15 pontos. Floresta, Inter de Limeira e Amazonas. Rebaixamento, Itabaiana, Sergipe e Anápolis, um com 6, outro com 5. Vamos para a Copa do Mundo agora, hein? Resultados da Copa do Mundo. México 2, África do Sul 0. Foi uma das sedes, né? Que é México, fez a abertura legal, ótimo, excelente. Aí nós tivemos a abertura, né? O jogo ainda Coreia 2, República Tcheca 1. E nós tivemos já no grupo do Canadá,
que também fez uma abertura maravilhosa. O empate entre Canadá e Bósnia. E tem outro jogo aqui que fez a abertura oficial dos Estados Unidos, onde irá receber a maioria dos jogos, né? Os Estados Unidos goleou o Paraguai 4-1. Que coisa maluca, do louco. E daqui a pouco tem Brasil contra Marrocos, 7 da noite. Futebol interior, junto com Piques da Galera, a plataforma que muda seu jogo. Vamos ao vivo? Ao vivo aqui no Brasil, Pedro Lino. Pedrinho, 10h41. Como é que estamos aí? Horário e temperatura, porque é uma expectativa de muita chuva que pode até atrapalhar a estreia da seleção brasileira, não, Pedrinho? Um abraço pra você. Bom dia. Fala pra ele então ir direto, se ele tá não ouvindo. Pede pra ele fazer o boletim direto, que ele tá com um problema de retorno. Vamos lá. Quando ele estiver pronto, você me avisa que eu paro aqui, tá? Gustavo, qual a sua expectativa para Brasil e Marrocos? Hoje o Brasil vence, né? Hoje a expectativa é que o Brasil faça um bem jogo, até porque é estreia, né? Expectativa de toda a torcida. E o Brasil hoje vai vencer. Meu palpite hoje é 2-0 para o Brasil. 2-0 Brasil, para mim 3-1. 3-1. Posso falar uma coisa? Quem vai fazer gol ou não? 2? Hendrick, segundo tempo. Vai. Aposto esse menino aí, vai virar titular. Também. Ele e o menino Ney começam a treinar essa semana. Também acredito. O Pedrinho já tá ok? Só pede pra ele encostar o ouvido no celular que eu chamo. Não tem. Estamos com delay então, tá, infelizmente. Dá pra colocar o Pedrinho? Ainda não, daqui a pouquinho. Bom, vamos aproveitando a oportunidade, né? 10h43, obrigado pra você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Futebol Interior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol pra você. Qualidade e informação que não para. Vamos às escalações de Guarani e Caxias. Manda você, tá? Pô, penteado bonito, hein? Tá bonito, Marcos? Tenho certeza que você vai encontrar Santo Antônio hoje. Eu preciso. Santo Antônio, pelo amor, Santo Antônio. Eu preciso, hein? Eu preciso tanto da metade do meu coração pra entregar pra alguém. Já entreguei 3 vezes, não deu certo, né? Então não insista. Vai, não insista. Se você tentou 3 vezes, não insista. Tá certo. Não, tem que insistir. O amor é verdadeiro. Está no ar. Quem falava isso? O amor está no ar. Um cara Michel Fine, né? Histórico. Michel Fine. Mas vamos lá, mas não nada mais do que é verdade, né? Exatamente. Vamos lá então, Marcondes. Vamos lá, por favor, o Guarani. Vamos lá então, escalação do Guarani. O Bugre que joga daqui a pouquinho às 11 horas da manhã. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Solta o hino, Bolacha, que o Bugre está definido e escalado. No gol, o paredão do Bugre, Kaique França. Ele que vai defender a pátria do Guarani. 22, Rian. Rian é o 22. 2, Maurício Antônio. 95, Jonathan Costa. 26, Renan Castro. 3, William Farias. Esse está voando, hein? O volante 15, Carlos Eduardo, que teve o contrato renovado, viu, Marcondes? Também 21 para Isaac, 10 para João Paulo, 11 Cachoeira e 99 a esperança de gol do Guarani, o Maranhão. Esses são os titulares do Guarani. Antes de você citar o Caxias, vamos para os Estados Unidos com o Pedro Lino. Nesse momento, a preparação da torcida, a expectativa da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo. Darcy, daqui a pouquinho, hein? É 7 da noite. Fala aí, Pedulino! Fim de primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. E aqui nos Estados Unidos, o técnico Carlo Ancelotti tem uma provável escalação. No gol, Alisson. Na lateral direita, Danilo. Na zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, Alexandro. No meio, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Essa é a provável escalação do técnico Carlo Ancelotti. A bola rola às 7 horas da noite, Brasil e Marrocos. E eu trago tudo pra vocês sobre o Brasil, aqui direto dos Estados Unidos, sempre pra Piques da Galera. Piques da Galera, plataforma que muda o seu jogo. São sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. Só lembrando que o Piques da Galera é a plataforma regulamentada.
Muito bem, Pedrolino, portanto, aí, né? Saímos com áudio do Pedrolino, direto dos Estados Unidos, nessa preparação da seleção brasileira contra Marrocos, às 7 horas da noite. E convoco você que está nos assistindo e acompanhando, daqui a pouco tem Guarani e Caxias, pela Série C. Meu amigo, acompanhe, 5h30 da tarde, o pré-jogo da estreia, no nosso Instagram, que registrou mais de 20 milhões de acessos. Faça a inscrição no nosso Instagram, @Futebol Interior. Acompanhe, 5h30 da tarde, nosso pré-jogo com a Luísa, com o Davi, no Boró Botequim. E direto dos Estados Unidos, ao vivo, o repórter Pedrolino, que já estará na arena, local da estreia brasileira na Copa do Mundo contra Marrocos, às 7 horas da noite. Então, às 5h30, você irá acompanhar uma live espetacular, ao vivo, no nosso Instagram, @Futebol Interior. Juntos com você, torcedor. Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteios pela Loteria Federal. Pix da Galera, plataforma regulamentada. Falamos do Guarani, vamos para a escalação do Caxias. Falei, Gustavo. Isso mesmo, Marcondes, o Caxias também definido, escalado, vem a campo com o Busato, goleiro número 1. O lateral Felipe Albuquerque é o número 2. Primeiro zagueiro vem para Ianson, é o número 3. Segundo zagueiro é ele, o 4, o Maurício Ribeiro. Na lateral esquerda é o 6, o Roberto. 8 para Matheus Nunes. 5 para Grigor. 10, o cabeça pensante, o amador do Caxias, o Ravanelli. Com a 19 em campo daqui a pouquinho, Jonathan Ribeiro. 11 para Vitor Feijão. E o 9, Salatiel, a esperança de gols. Vai acontecer. Do Caxias é o 9, Salatiel. O técnico, experiente no interior, hein? Experiente também na Série C, experiente também na Série B, Marcelo Cabo. Essa é a equipe do Caxias que enfrenta a equipe do Guarani daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Marcos. Muito bem, times estão prontos, escalados, Brinco de Ouro, daqui a pouco a bola rola 10 da manhã, mais 49 minutos, a bola rola às 11 horas, daqui 11 minutos, confirmando então, portanto, que a equipe bugrina defende a liderança do campeonato. Como é gostoso ser líder, claro que além da gostosura de ser líder, do prazer de ser líder, né? Do tesão de ser líder. Ai, bolacha. E é o seguinte, aumenta a responsabilidade também desse casamento com a liderança do campeonato, falando já e casando evidentemente com o dia de Santo Antônio, para você ficar ligado no casamento aí. O Brasil vai casar com a campanha espetacular de ser campeão nos Estados Unidos, com a nossa cobertura com o Pedrolino, direto dos Estados Unidos. Repito, Guarani líder com 18 pontos, vai enfrentar uma equipe que é a 5ª colocada, que é o Caxias do Sul, né? Tem 15 pontos. Claro que se acontecer alguma coisa que a gente não queira, ele não perde a liderança para o Caxias. Mas é, literalmente falando, né, um jogo de 6 pontos. Mas o que pesa a favor do Guarani? O que pesa a favor do Guarani é que ele vem numa crescente no campeonato, com solidez, numa performance excelente. Aliás, contra o Amazonas, rodada passada, quando ele registrou mais uma goleada de 5-0, o time venceu, o time convenceu, taticamente perfeito. Perfeito no que diz respeito à disciplina tática da equipe. E isto mostrou uma evolução dentro do campeonato. Essa já é a 10ª rodada. Então ele estava oscilando em algumas rodadas passadas e não estava construindo um resultado legal em termos de campanha, de confiabilidade dentro de campo. Só que venceu Barra lá em Santa Catarina e depois chegou aqui contra a Amazonas e venceu também, goleou. Claro que isso dá confiança, aumenta o astral, né?
blinda evidentemente a boa campanha que a equipe vem realizando na competição. Isso é explícito dentro do estádio Brinco de Ouro. É fato e é importante registrar isso. É muito gostoso ser líder, é excelente. Você mostra que você é o melhor do campeonato. Mas automaticamente no mesmo patamar está a responsabilidade de você se manter na liderança. E vamos, certamente, esperar mais um grande jogo, que nós teremos com a transmissão de Gustavo Marques aqui na Rádio Futebol Interior. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, bola rola, brincão, hein? É Série C do Campeonato Brasileiro. São 10 horas e 51 minutos também na jornada esportiva. Nós teremos mais informações, da seleção brasileira, ao vivo dos Estados Unidos. Hoje é o dia de estreia da seleção brasileira. Festa, né? Os brasileiros invadiram Nova York, Nova Jersey, onde está treinando a seleção nacional. E claro que a nossa expectativa, eu vejo muito, a gente já vai pro jogo do Guarani, ô Gustavo, eu vejo muito essa positividade do torcedor brasileiro, até dos atletas, em razão da presença de uma pessoa, que é o Ancelotti. Eu não sei se você concorda com isso, né? Mediante esse cenário positivo, nós tivemos, antes do Ancelotti, nós tivemos Diniz, Ramon, que foi provisório, teve Diniz, teve Dorival. Então nós tivemos treinadores limitados para a seleção brasileira, não para o clube. Se você vai... Eu ouço algumas coisas, mas esse cara não sabe nada. Como não sabe nada? O cara tá na seleção brasileira. Como não sabe nada? Pô, o jogador não joga nada. Como não joga nada? Está na seleção brasileira. Uma das maiores do mundo, na história do futebol mundial. Então, isso se aplica também. Chega no jogo do Guarani, pô, mas esse cara não joga nada. Como não joga nada? De repente teve um dia infeliz. Mas que joga. Que sabe do futebol, sabe. 10h53, posso chamar a arbitragem? Posso? Vamos lá, Eduardo, por favor. Arbitragem. Gustavo Marques. Vamos lá. O trio de arbitragem para o jogo agora tem quarto árbitro também, né? Então vamos lá. O árbitro Márcio dos Santos Oliveira de Alagoas é o árbitro da partida. O assistente número 1 é Pedro Jorge dos Santos Araújo, também de Alagoas. Assistente número 2 é o Fernando Félix da Silva, também de Alagoas. E o quarto árbitro é o Henrique Otto Cruz, de São Paulo. Esse é o trio de arbitragem que vai comandar o jogo de hoje, Marcondes. Daqui a pouquinho, daqui 7 minutos, a bola rola para Guarani Caxias. Série C do Campeonato Brasileiro. Como é gostoso ser líder. Líder é bom demais. E dentro do jogo da nossa jornada esportiva, você terá mais informações ao vivo, direto dos Estados Unidos, com Pedro Lino, acompanhando de perto diariamente, todo dia, toda hora, todo minuto. A seleção brasileira, todos os passos. Ele sabe de tudo. Será que foi o Vinícius Júnior que mandou aquele buquê de flor pra Virgínia ontem, que custou R$11 mil? Será? O Pedrinho falou que foi ele. Tava todo animadinho ontem na coletiva. É verdade. Será? E o Pedrinho tá acompanhando tudo isso em Nova York, nos Estados Unidos, Brasil e Marrocos às 7 da noite. E chamando, antes de passar aqui pro Gustavo, mais uma vez, meus amigos, 5h30. 5h30 da tarde, Boró Botequim, ali no Flamboyant. Saindo do Taquaral, você sentindo Flamboyant, você já tem à sua direita. É fantástico, é maravilhoso. O comandante é o Luiz, às 5h30, comandando uma live ao vivo. Profissional de uma qualidade espetacular, que é a Luísa. Fantástica, carismática, excelente profissional. Pô, manda muito bem na latinha, fantástica. 5h30 tem a Luísa fazendo ao vivo uma live com você, que estará no Boró Botequim, junto com o Davi. E também dos Estados Unidos com o Pedro Lino, hein? Não perca, hein? @Futebol Interior, nosso Instagram. Aproveita, faça sua inscrição, é de graça, amigo. Você vai ter qualidade, não só lá, como aqui também na Rádio Futebol Interior. É free play, som e imagem no melhor do futebol. Vem aí, Gustavo Marques para Guarani e Caxias. Gustavo Marques. Como eu gosto disso aqui, hein? Futebol Interior e Guarani, as minhas duas paixões. E novamente com esse microfone aqui para transmitir mais um jogo do Verde, que te quero verde. O Bravo Bugre Guerreiro, flechada neles, Guarani.
Bota o hino do Bugre aí, ô Bolacha! Já trazendo energia positiva para o Bugre. O Bugrão que hoje defende o cinturão, ou seja, defende a liderança desse campeonato brasileiro da Série C. O Guarani que na última rodada, ou seja, nona rodada, dormiu na liderança e se manteve. Pelas combinações de resultados, o Guarani é líder e hoje defende um jogo de 6 pontos, né? O famoso 6 pontos. Marcondes, é 15 contra 18 pontos, é isso? Isso. 15 contra 18. Então, mesmo se o Guarani perder, que não vai acontecer, o Caxias ainda não consegue roubar a liderança do Guarani. É isso, ô Marcondes. Mas o Guarani vai vencer hoje e vai aí, evidentemente, se dando uma gordurinha ali na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Diga, Marcondes. O Guarani faz a preliminar de Brasil e Marrocos. Você entendeu? Não entendi, desculpa, Marcondes. O Guarani faz, daqui a pouco, ou realiza, todo de branco, paz e amor, porque ele quer casar com essa campanha de acesso. Ele quer casar no dia do santo casamenteiro. Faz a preliminar de Brasil e Marrocos. Exatamente, lembrando que esse jogo estava marcado para as 4 horas da tarde, mas a diretoria do Guarani pediu para a CBF, solicitou a CBF para adiar aí o jogo, aliás, adiar não, né? Colocar um pouco mais cedo o jogo para as 10 horas da manhã. Às 11 da manhã, e foi aceito, é claro, porque ficaria muito corrido ali, né, o Marcondes. Ali acabar o jogo do Guarani, o torcedor voltar para casa para assistir aí o jogo, evidentemente, da seleção brasileira, mas o Bugre em campo todo de branco, como você disse, paz e amor. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no Futebol Interior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. E você vai acompanhar todas as emoções aqui, ó, no Futebol Interior. Agradecendo, é claro, o carinho da sua audiência. Eu quero o seu palpite, Marcondes. Bugre vence hoje, qual é o placar? É o mesmo placar de Brasil e Marrocos, 3-1. 3-1, Marcondes? Você tem essa... Tenho. Essa certeza? Hendrick vai fazer gol, já te falei sobre isso. Hendrick, então, na seleção brasileira no Guarani. E vou te falar mais, Maranhão faz 2 e Cachoeira faz 1. Ó, tá empolgado aí o Marcondes. E Caxias sai vencendo 1-0. Que bacana. Só pra dar emoção, pra esquentar o frio. E só pra trazer um alerta ao torcedor brasileiro, né, da seleção brasileira, que vai querer acompanhar alguns teaser detalhes do futebol interior, vamos entrar ao vivo com o Pedro Lino pra trazer informações desse jogo? Ao vivo. Qual horário? Depois do jogo de Guarani e Caxias. Depois do jogo ele entra ao vivo. Estará a caminho já da arena, onde estará estreando o Brasil às 7 horas da noite. Trazendo toda a concentração. Isso. Ao vivo aqui na Rádio Futebol Interior. Na Rádio Play. E às 5h30 da tarde ele é ao vivo na live do nosso Instagram, @Futebol Interior. Vai, né, galera chegando, seleção brasileira chegando, a muvuca de Copa do Mundo. E o torcedor que gosta de tomar uma, Marcondes, quer acompanhar também o jogo da seleção brasileira assistindo o Futebol Interior, que a Luísa, apresentadora, vai estar. Vai estar no Bodoró. Como que é o nome do Bodoró, é isso? Boró. Botequim. Como que é? Boró Botequim. Boró Botequim. É, maravilhoso. A partir de qual horário? 5h30. 5h30 da tarde. Você toma e eu também tomo. É só me chamar. Que beleza, então. Só não convoca o Gustavo, que ele vai passar da linha. Então, a Luísa, olha, o Futebol Interior vai estar sensacional, hein? Sensacional. Que coisa, é Pedro Lino lá dos direto dos Estados Unidos, direto do estádio? Direto da arena já. E a Luísa Matias, que é apresentadora, nos bastidores dos torcedores da seleção. É isso aí, o termômetro da seleção brasileira. Ele e o Davi. E tudo isso hoje no Futebol Interior. Vou passar rapidinho mais uma vez a escalação do Guarani. Kaique França no gol, Rian, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Renan Castro, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, Cachoeira e Maranhão. Esse é o time do Guarani que enfrenta o Caxias. E é o mesmo time, né? É o mesmo time. Entendeu? O mesmo time. Que na verdade, o que acontece? Desculpa, o Gustavo. Imagina. Como ele vem numa crescente no campeonato, ele, Guarani, e também o próprio Hélio, treinador, ele vem crescendo no campeonato, dá mais tranquilidade. Ele encontrou o time. Claro que eu gostaria, isso é uma opinião profissional. Eu gostaria no lugar do Isaac o Herbert. Concordo com você. Essa a única alteração que eu faria. Concordo com você. É a única alteração que eu faria no time. Mas é aquela, né, Marcondes? Talvez ali no treinamento... É porque na verdade, os treinadores falam muito isso. Quem escala
É o treino. E quem confirma a escalação é o atleta. Entendeu? Exatamente. Pessoal, o pessoal fala, pô, por que o Hendrick não é o titular? Porque de repente o Matheus tá treinando melhor. Mas por que tem Paquetá no time? É porque entende o que dá o balanço na seleção brasileira. E você pode ter certeza. Você viu que o Ancelotti falou do Neymar na coletiva que o Pedrinho acompanhou com a gente ontem aqui? Diga, Marcos. Elogiou pra caramba o camisa 10. Tá focado. A única coisa que ele saiu da linha é porque ele levou a coleção de relógios dele de 23 milhões. Mas fazendo gol e levando a seleção ao Hexa é o que importa, hein, Marcos? Se você tivesse relógio, também levaria, não levaria? Lógico que não. Não? Não mostre minhas coisas que eu tenho. Já não tenho nada, pô. Esse Roberto Marcondes. Rapaz, custa caro. Que coisa, é verdade. Rapaz, é verdade. Um valor altíssimo. Mas o Neymar já não tem paz, né, o Marcondes? Com Neymar relógio ou sem relógio? Neymar na segunda fase será titular. Eu aposto. Com o Hendrick também. Acredito. E temos que torcer, né? Eu vejo muito brasileiro torcendo contra o Neymar. Isso não pode acontecer. O Pedrinho, inclusive, que não tinha como entrevistar porque não estava liberado pela assessoria de imprensa da CBF. Né? Você não pode. Vem cá, vamos conversar. Não pode. Né? Quando você liberar uma zona mista onde passam jogadores, aí eles estão liberados desde que eles queiram também. Mas o Pedro percebeu, o Pedro Lino percebeu que Neymar está num apetite violento. Isso aí. E tomara que dê certo. Olha aí, ó, o trio de arbitragem ali conversando, ali se preparando. Vai conversando com o capitão ali do Caxias também, que é o 4, que é o Maurício Ribeiro ali. A equipe do Caxias também focada, fazendo aquela oração, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar. Caxias, Conhece. E tem um técnico também muita experiência, que é o Cabo, né? Marcelo Cabo aí dirigiu várias equipes do interior, um treinador aí experiente, como você disse, teve aí alguns acessos. É um técnico experiente dentro dessa competição. Mudou muito o conceito de Série C. A Série D mudou muito também o conceito. Quarta divisão, terceira divisão. É verdade. São essas divisões mesmo. Mas o nível técnico, a elevação técnica e tática dessas equipes. Ontem, por exemplo, todo mundo comentar... o Paraguai entrega jogo, entrega bola para o adversário. É o favorito 9-1. Contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos engoliu o Paraguai ontem e goleou por 4-1. Foi a primeira goleada na Copa do Mundo. Então não tem mais essa diferença. Todo mundo, você pode observar. As equipes hoje estão marcando, sobe a marcação, faz a marcação alta em bloco. Por que faz em bloco? Para forçar o adversário a rifar a bola. Rifou a bola, tá comigo a bola. Como eu já estou em massa no ataque, eu começo a trabalhar essa bola. É o que vai acontecer aqui daqui a pouquinho, já está pronto para o Guarani, e o que irá acontecer hoje na seleção brasileira. Percebe o perfil? Todo mundo joga igual. Não tem aquele pulo do gato. Não existe mais. Não tem. É isso aí. O Guarani tem que ficar de olho também, o Marcondes, no Brusque, né? O Brusque tem o mesmo número de pontos do Guarani. 18 pontos, né? Então... Mas tá com saldo 6, né? O Guarani precisa vencer. Se o Brusque aí, evidentemente... Pega o Santa Cruz. Pega o Santa Cruz amanhã. Então o Guarani tem que ficar de olho aí no Brusque. Fazer lição de casa é o que importa, né? A bola vai rolar no Guarani todo de branco. O Caxias todo de vermelho. Vinho? É vinho, velho? É vinho, né? Vinho. Caxias todo de vinho. O Guarani... todo de branco, a bola vai rolar, ajustando ali os últimos detalhes. O Márcio dos Santos de Oliveira é o árbitro da partida. Aqui nos canais Futebol Interior, agradecendo sempre. Audiência boa no YouTube, em quase 360 pessoas ao vivo simultaneamente. Obrigado pelo carinho. A bola está rolando no Brinco de Ouro. Gustavo Martins vem aí, o Garganta de Ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Marques. Tudo, mas não entrego nada, hein? Vem aí a equipe do Guarani tocando bola lá pelo sistema defensivo, lado esquerdo. Tenta lá o lançamento, a bola vai se perdendo pra fora. Tem arremesso manual que vai ser cobrado pelo Felipe Albuquerque, da equipe do Caxias lá pelo lado direito. Vai sentindo ali o cotovelo, hein? Sentiu dores ali, na verdade na mão ali,
o camisa número 2, que é o Felipe Albuquerque, da equipe do Caxias do Sul. Os primeiros 40 segundos de jogo, brinco de ouro da princesa. Arremesso manual, lado direito, a bola vai rolando. Você ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior. O lançamento feito, consegue ali recuperar, a bola vai se perdendo. Fica tranquilo com o goleiro Kaique França. Ele já abre o jogo, fez o toque ali pro Rian, lateral direito, ele prepara, olha, saiu tocando errado, deu de graça pro Vitor Feijão, dominou, também tocou errado. A recuperação é do Guarani, já vem carregando essa bola com o João Paulo passou, vem na categoria, na correria total, aí acabou tocando errado. A bola volta, a ponta esquerda, vem o Bugre, cruzamento, pintou o primeiro gol, tira a zaga. Roberto tira pro Caxias, manda a bola pra fora. Escanteio, sem um presentaço pro Cachoeira, Marcondes. O Cachoeira, inclusive, se posicionou para dar chapa na bola para marcar o primeiro gol. Aí chegou o Roberto, eu não tenho nada a ver com esse Roberto aí, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, camisa número 15, o Carlos Eduardo, teve contrato renovado, tá voando, hein? Tá voando o volante da equipe do Guarani, vai chover a bola na área, e quem sabe agora cruzamento, tira no rebote, tenta ali a batida pro gol, não deu certo. A bola vai para fora, tiro de meta, Guarani aperta, quase, sai o primeiro gol do Bugre, Marcondes. É uma jogada de bola parada, perigosa, Carlos Eduardo, muito bom jogador na cobrança da bola parada, e merece essa renovação de contrato, tá voando, tá crescendo demais cada jogo que passa, peça fundamental da equipe no campeonato. Isso aí, você ligado, você conectado aqui junto com a gente, é o Sabadão de transmissão, tem torcedor manda áudio pra gente, e o Bolacha daqui a pouquinho vai colocar no ar o torcedor que fala com o Futebol Interior. Abre o jogo, vem tocando bola aqui na ponta esquerda, a equipe do Guarani tenta ali fazer a ligação direta, o Renan Castro errada, a bola volta, reboteada, círculo central, faz a inversão de bola na correria total, vem descendo a equipe do Guarani outra vez com o Rian preparou, soltou essa bola aqui na ponta direita, tenta ali pro Cachoeira, não conseguiu, a bola vai se perdendo, a recuperação é feita pro Caxias, mas a bola volta outra vez para a equipe do Guarani, com Maurício Antônio, ele para, olha, vê com quem joga, solta a bola para o William Farias dominou, preparou, olhou fez ali o toque outra vez ali na ponta, vem dominando ali outra vez para o Maurício Antônio, tenta fazer o toque ali para João Paulo, errado, recupera a equipe do Caxias, vem na correria total, recuperação do Bugre, o William Farias tenta fazer o toque, a recuperação agora outra vez é da equipe do Caxias com Grigor, já fez o toque para Jonathan Ribeiro, ponta direita, saiu tocando errado, mas a bola volta outra vez com Felipe Albuquerque, ele domina, para, olha, vê quem joga, vem para Jansson solta a bola para Busato, olha, quase ali se perdeu todo, fez ali o toque para Maurício Ribeiro, o capitão, ele faz o giro, se perdeu todo, escanteio pro Guarani, apertou o Cachoeira ali, hein, ô Marcondes. Cantamos a bola antes de começar o jogo, é padrão mundial hoje. Se lançou duas linhas de 4, que nasceu na Europa, depois muito praticado no futebol argentino, demorou um pouquinho pra gente entender esses duas linhas de 4, agora que marcação alta em bloco, foi o que aconteceu nesse momento, ganhou escanteio, Carlos Eduardo na batida. Escanteio, Carlos Eduardo, volante do Guarani, vai chover bola na área, Guarani 0, Caxias também 0, quase 5 minutos, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, tira, afasta ali a zaga da equipe do Caxias, a bola volta ali, reboteada ainda outra vez pro Guarani, Renan Castro tentou fazer o toque, a recuperação é da equipe do Caxias, a bola volta, reboteada com João Paulo para a equipe do Guarani, ele domina, ergueu a cabeça, disparou de longe, bateu pro gol para fora, dominou, girou, bateu, a bola passa, direita de Busato, quase o primeiro gol do Guarani, o Marcondes, foi ousado ali o João Paulo, hein? Pegou bem na bola, você observa quando o atleta pega bem na bola, é quando ela vai parada, né? Ela vai numa velocidade impressionante. Agora o que me chamou a atenção, você observa também olha a pressão do Guarani. Olha a pressão do Guarani, saída de bola, tira outra vez o Ribeiro, a bola volta pro Guarani, tentou fazer o toque, tira outra vez o Caxias, batendo cabeça ali a zaga do Caxias, diga Marcondes. É a pressão alta, já saiu o gol do Guarani, pode ter certeza disso. Tem grama novinha na direção do goleiro, marca do pênalti.
Isso é fácil devido à chuva, tá tudo molhado. Já ele vai escorregar, vai tirar grama, vai sair gol do Guarani com a derrapada do goleirão. Tomara. O torcedor do Brinco de Ouro fala e eu escuto. Diga aí, Bolacha. Fala aí, Gustavo, pessoal aí do futebol interior. Tô aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vendo o jogo do Guarani, ouvindo a melhor de Campinas, que é a Rádio Futebol Interior com a melhor narração. Gustavo Neles, flechada ao hino do Brasil aí, ó. Vamos pra cima, Bugrão. A mistura de Brasil também com o bravo Bugre Guerreiro. Tá aí então o torcedor mandando um áudio pra gente. Obrigado. Manda o seu áudio aqui também pro Futebol Interior. Manda aqui no meu WhatsApp, você que está acompanhando aí a transmissão. Vem a equipe do Caxias tocando bola lá pelo sistema defensivo, ali com camisa 8, que é o Matheus Nunes. Ele prepara, olha, vê quem joga, solta a bola aqui na ponta direita, vem carregando, vem tocando bola com o Jansson já fez o toque, preparou, fez o giro ali próximo do círculo central, vai tentar ali a categoria, preferiu soltar essa bola pro Vitor Feijão, voltou para Ravanelli fez ali o giro, lançamento, Felipe, o cruzamento, sobe de cabeça, tira a zaga, a bola volta, reboteada dentro da grande área, tá viva, tira a zaga do Bugre outra vez, completa o Guarani, aperta o Caxias, agora o Guarani com a saída de bola, faz o lançamento, é pro Cachoeira ali com o peito, tentou pro Maranhão, a bola volta, ali linda pro Cachoeira, ponta direita, Cachoeira dominou, fez ali o cruzamento, lindo, toque de cabeça do Carlos Eduardo, foi forte demais o Marcondes, a bola se perde pra fora em tiro de meta, mas a intenção do Cachoeira foi ótima, hein? Espetacular, a visão do jogo do Cachoeira, né? Porque já tava por ele passando, você tinha o Renan, o Rian passando ali, né, fazer a jogada do corredor. Ele observou o Carlos Eduardo se movimentando atrás dos zagueiros e enfiou a bola na cabeça do Carlos Eduardo. Se é o Maranhão, velho, aquele 2 golzinhos que ia marcar, esse seria o primeiro. Tá certo, você ligado, você conectado aqui junto com a gente. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É isso aí, você ligado, você conectado junto com a gente. 8 minutos passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 também pro Caxias. Torcedor fala, eu escuto. Fala, Gustavo Marques. Estou aqui em casa tomando uma geladinha e ouvindo esta linda narração. Um abraço para você e o Marcondes. Tamo junto, aquele abraço. Rapaz, me deu água na boca. Tá tomando já? Tá mas certo? que horas? Agora Agora é 11 horas. Tem Brasil, 7 horas. Tem Guarani agora, tá certinho. Temos nós juntos com ele. Então tá certo, velho. Dá o tapa mesmo. Tá certo, então você que também tá tomando uma, manda pra gente aqui o áudio. Tô tomando uma. Tô tomando uma, ouvindo o Futebol Interior. Vem tocando bola outra vez a equipe do Guarani com o Maurício Antônio. O Maurício Antônio fez o lançamento, toca ali pro Cachoeira pra João Paulo. João Paulo fez ali inversão pra Castro. Ele dominou, preparou, fez ali o toque, ele para, olha Renan Castro. Fez o toque pra João Paulo com a perna direita faz a inversão de bola da esquerda pra direita. Dominou, vai tentar fazer o cruzamento, passa por todo mundo e foi embora. Era o Rian pela direita, vinha ali no cruzamento, passou por todo mundo e foi embora. Vem outra vez ali o Caxias tentando dar o troco, a bola fica tranquila. Guarani bem postado, hein, Marcondes? O jogo tá muito intenso, né? A intensidade é gigante. Dos dois times. Porém, a intensidade do Guarani é um pouquinho acima, uns 20%. Mas tá muito bom o jogo, tá muito legal. E tá seguro, né? A zaga do Guarani tá bem segura. Você chega num patamar de liderança, confiabilidade, você tem... O teu futebol até melhora. Se você é nota 6, teu futebol vai pra 7. Exatamente isso. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Abre o jogo, vem tocando bola outra vez a equipe do Guarani com Maurício Antônio. Maurício Antônio já faz o toque ali pro Rian. Rian faz a inversão de bola, tenta outra vez, vem tocando bola ali com Castro. E Castro dominou com a perna direita, fez o toque ali para João Paulo. João Paulo ali próximo do círculo central, é o 10 do Guarani. Fez ali o toque, tentou ali pro Isaac. Isaac preparou, ergueu a cabeça, faz ali, fingiu que foi, não foi. Tem Castro passando pelo lado esquerdo, ele preferiu soltar para Carlos Eduardo. E Carlos Eduardo na tabelinha com Castro, caiu, pediu falta, a arbitragem não marca nada, é apenas arremesso manual pelo lado direito para a equipe do Caxias. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 10ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 11 passados, primeiro tempo. E o placar está assim, Guarani 0, Caxias também tem 0 gol. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br, Copa do Mundo, Grupo A, jogos realizados, México 2, África do Sul 0, Coreia do Sul 2, República Tcheca 1. A bola rola às 7 horas da noite para Brasil e Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. E vocês acompanham tudo aqui no Futebol Interior. Pedro Lino, Futebol Interior e Piques da Galera na Copa do Mundo 2026. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. E vem Cachoeira pelo lado direito, partiu, bateu, defendeu o goleiro. Quase o primeiro gol do Guarani com ele, Cachoeira. E agora a bola vai se perdendo, lado esquerdo, sistema defensivo para a equipe do Guarani. Tem jogador caído ali, hein? Tem jogador caído e ali é o Castro, hein? O Castro sentiu ali, o Renan Castro, camisa 26, agora vai se levantando, sentindo dores ali na perna direita. O jogo está paralisado. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Guarani aperta a saída de bola outra vez da equipe. Você cantou, hein, Marcondes? Quase ali, sentiu, hein? Mas foi sentiu falta do Busato, hein? Pegou. Tanto é que o árbitro calma, Cachoeira, você vai fazer um gol, mas tenha calma. Mas se observou o goleirão dar uma derrapada, olha lá, deu uma derrapada, sorte dele que o Cachoeira exagera. Tá vendo? Cantei a bola, né? Mas isso é ruim pra ele, goleiro do Caxias. Como também pro nosso. Inclusive pra nós. Concordo com você, Marcondes. E o Hélio Cinzerando. O que se passa na cabeça do Cinzerando? Será que ele está gostando do jogo de hoje? Tá gostando. Pô, intensidade, hein? Pô, juizão, não foi falta, não. Pô, já deveria ter marcado um gol naquela bola do Cachoeira. O Roberto tinha que ter falhado. Que coisa. Guarani 0, Caxias também tem 0, 13 minutos e 35. O Busato sentiu, hein? Agora ele colocou a mão na panturrilha. Sabe o que aconteceu? Além da chegada do Cachoeira, a grama não deu uma escorregada no pé dele. Na hora que deu uma escorregada, a panturrilha fez assim, deu uma esticadinha. Sentiu. Entendeu? Dores, na derrapada, por causa do gramado, a derrapadinha, sentiu a panturrilha. A impressão que nós temos do lance. Vamos ouvir o ouvinte, fala, eu escuto. Alô, meu amigo Gustavo, tudo bem com vocês aí? Estou ouvindo essa narração maravilhosa do Gustavo Marques. Um abraço aí para você e para o Marcondes. É o Alan, aqui do Vila União. Alan ouvindo também a transmissão dos canais Futebol Interior. Olha lá, tirou grama, Busato ainda recebendo assistência médica. O Guarani tem 0, o Caxias também tem 0. Vamos faturar enquanto vai sendo atendido o Busato. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Sim, tudo certo com o Busato, ele já faz o toque, vem dominando com ele, o camisa 4, Maurício Ribeiro, solta essa bola, vem dominando, sai tocando ali o Caxias, sai tocando errado, mas recuperou na meia do caminho, abre o jogo com Ravanelli, Ravanelli na ponta esquerda, vai ele evitando a saída, vai tentar fazer o cruzamento, ele para, olha, vê quem joga, solta essa bola, a bola tá viva, cruzamento, minha nossa, toque de cabeça, tirou, voltou, passa por todo mundo e vai embora, não pode dar mole, Marcondes. Mas deu mole, né? Deu muito mole, agora a defesa bugrina, né? A bola não entrou, ainda bem, sai Guarani, 0-0, brinco de ouro. Vem outra vez João Paulo, conseguiu passar por dois jogadores, escancarou, vai tentar bater de carrinho, foi na bola. Por que prende tanta bola assim, hein? Rouba a bola para a equipe do Guarani, vem outra vez o Caxias no contra-golpe, não pode deixar os caras gostarem, abre o jogo para Salatiel, Salatiel na ponta direita, vem dominando, vai tentar ali fazer o corte, conseguiu, preparou, armou, se mandar na grande era um perigo, cruzamento ficou tranquila para Kaique França. Marcondes, 16 minutos, seu primeiro destaque, aliás, né, seu primeiro comentário no jogo de hoje. Quem tá melhor no jogo? O Guarani está melhor no jogo, tem mais conteúdo, né? O conteúdo dele é melhor, o cardápio dele de jogo, de jogadas é melhor, da equipe bugrina. Em 16 minutos o Guarani cometeu 2 erros. Um naquela triangulação que deu errado no ataque, poderia ter enfiado mais pelo lado direito o Carlos Eduardo, preferiu voltar a bola pro Rian, na verdade o Renan, e não deu certo, foi lateral, e essa bola que prendeu demais o João Paulo, tem que soltar um pouco mais essa bola. A equipe do Caxias trabalha muito pelos corredores, e isso é problema porque tem um 9 muito alto, muito forte, que é o Salatiel. Salatiel é o 9 da equipe do Caxias. Vem tocando bola na equipe do Caxias, lá pelo sistema defensivo, tocando bola sempre ele. O Maurício Ribeiro, ele abre o jogo, fez o toque aqui na ponta direita, vai trabalhar essa bola lá com o Busato, goleiro da equipe do Caxias. Tentou ali, saiu tocando errado, recuperou o Guarani, vai pintar o primeiro gol. Tira o goleiro. Se tivesse deixado pro João Paulo, teria mas feito. Tava impedido. O João impedido, né? Aí foi certinho o Maranhão. Se ele dá o tapa para a direita, que ele poderia ter dado o tapa para a direita, impedimento. Tá certo, então, bem ali avistado pelo Marcondes. Tenta ali a equipe do Caxias, bateu pro gol, pegou bem o goleiro Kaique França. Bem seleção, posicionada, Verde. Tá toda... que coisa. Vem tocando bola outra vez a equipe do Guarani com Kaique França, o goleiro. O paredão da equipe do Guarani abre o jogo, vem tocando bola curtinha. Ainda pelo sistema defensivo, ele para, olha, vê quem joga, faz a inversão de bola. Vem tocando bola ainda, lá pelo sistema defensivo com Maurício Antônio. Maurício Antônio, lateral direita para Rian. Rian preparou, faz a inversão de bola, tenta ali fazer ali a inversão da direita para a esquerda, errado, recuperou ali o Caxias, vem tocando bola com Jonathan Ribeiro, ele para, olha, vê quem joga, solta a bola ainda pelo sistema defensivo, aperta a equipe do Guarani, viu que consegue, hein, viu que já conseguiu roubar ali umas 2 bolas, ali consegue, ali tenta outra vez, mas não deu certo, vem ali outra vez, a equipe do Caxias com Ravanelli, Ravanelli tenta fazer o corte, errada a recuperação, volta a bola para a equipe do Caxias, João Paulo vem apertando, o jogo começa a ficar ali intenso, lado direito vem com o Ravanelli, cruzamento, passou por todo mundo, voltou, a bola sobrou para Roberto, cruzamento, passa por todo mundo, a bola fica viva ainda com Jonathan Ribeiro para, solta essa bola curtinho, domina ali com o Felipe Albuquerque, a bola vai se perdendo para fora em arremesso normal, arremesso pro Guarani, ponta esquerda, F-Play, sou imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. É a Pizzaria do Dadá. 19 passados, primeiro tempo, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Olha aí, ó, que oportunidade. O Busato saiu com tudo, né? Perdão, o João não estava impedido. O Maurício Ribeiro dava condição, eu vi agora. Vem outra vez João Paulo, escancarou, bate João Paulo. Fez ali o toque, preferiu soltar outra vez ali com chegou batendo pro gol, defendeu o goleiro, a bola volta ali pro Cachoeira. Cachoeira tentou fazer o cruzamento errado. É escanteio para a equipe do Guarani. Teve a oportunidade, o Isaac ali. Chegou batendo pro gol, a defesa sobrou nos pés de Cachoeira, mas estava sem ângulo, né, o Marcos? Mas aí o Cachoeira reclama porque houve uma solicitação, né, do Renan. Falou, pô, toque para trás. Aí o cara falou, mas como? Pô, tô na cara do gol, mas o correto era
pouco para trás pro arremate que melhor posicionamento. 20 minutos passados deste primeiro tempo, tem escanteio sempre ele. Carlos Eduardo, vai chover, bola na área para a equipe do Guarani. Cruzamento, a bola tá viva, sobe de cabeça, corta ali a zaga, a bola volta. Outra vez reboteada, toca a bola aqui na ponta direita. Carlos Eduardo tentou fazer o cruzamento, ganhou arremesso manual, um mini escanteio. Lado direito, o tempo passa. Você vai ficando aqui junto com a gente no F-Play. Tem escanteio, Carlos Eduardo de novo, vai chover. Bola na área para a equipe do Guarani, tem uma grande oportunidade, 0 para o Guarani, 0 para o Caxias, autorizado, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, tira a zaga do Caxias, outro escanteio, Marcondes. Mais um lá pro lado esquerdo aí, o Carlos Eduardo se mantém na batida agora com o pé trocado. Essa pode ser um pouco mais aberta, onde está a linha dos zagueiros bugrinos para o cabeceio. Esse lado aí pode ser mais interessante. Tem escanteio, vai ele, Carlos Eduardo. Bicho, vai para todos os lados, hein? Essa daí um pouquinho mais aberta, ó. Observa. O zagueirão enfrentar a bola. Carlos Eduardo na bola, outro escanteio agora lado esquerdo. Preparou, cruzamento, a bola tá viva, tira. Sobrou ali para Castro, chegou batendo pro gol. Tira outra vez ali a zaga do Caxias. A bola vai ali se perdendo. Tem outro arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Verde, que te quero verde. Castro na bola. Renan Castro na bola, vai mandar essa bola dentro da grande área, não, preferiu soltar, foi curtinha, preferiu ali o cruzamento, a bola tá viva, sobe de cabeça, tira Roberto para a equipe do Caxias, a bola volta ali reboteada, tenta ali outra vez o Rian vai tentar fazer o cruzamento, não conseguiu e ganha ali o escanteio, não, foi apenas tiro de meta. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro é Série C, 10ª rodada, Brinco de Ouro. 22 passados, é primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Caxias. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, nada ganha da emoção, rivalo.bet.br. Acesse e jogue com responsabilidade. Se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Série Grupo B, Copa do Mundo. Ontem, Canadá e Bósnia no empate por 1-1. Pela segundona paulista, um jogo ontem. O América venceu Santa Fé por 3-1. A bola rola às 7 horas da noite para Brasil e Marrocos pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. E vocês acompanham tudo aqui no Futebol Interior. Pedro Lino, Futebol Interior e Piques da Galera na Copa do Mundo 2026. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, 23 minutos passados e agora tá sentindo ali o atleta da equipe do Guarani numa entrada que foi forte ali, na verdade quem tá sentindo é o Isaac, né? Entrada forte ali do jogador da equipe do Caxias, mas já está recuperado o atleta da equipe do Guarani, vem tocando bola ali com ele, Kaique França, solta essa bola curtinha, domina aqui na ponta esquerda, vem carregando essa bola, vem tentando criar alguma jogada, preferiu voltar, solta, faz a inversão, vai tentar ali fazer a inversão de bola, vem com o Isaac outra vez. Ele preparou, soltou essa bola aqui na ponta esquerda, trabalhando a equipe do Guarani ainda pelo sistema defensivo, domina com o Rian aqui na ponta direita, Rian preparou, solta a bola ali pro Farias, Farias vem outra vez, tocando bola ali a equipe do Guarani com Jonathan Costa, ele fez o toque para Castro, Castro dominou, soltou essa bola pro Isaac, Isaac tentou ali em profundidade pro Cachoeira, sobrou para João Paulo para Castro, Castro devolveu para Isaac, Isaac escancarou, bateu pro gol em cima da defesa. A bola vai se perdendo para fora. É arremesso manual para a equipe do Guarani. O torcedor fala, eu escuto. Ô Gustavo, bom dia, Demar. Ô Gustavo, tô aqui em casa tomando uma, ouvindo essa linda narração aí. Abraço para você e o Marcondes aí. Tamo junto, hein? Valeu então, o torcedor falando, eu escutando, mandando um abraço, valeu. Muito obrigado, deixa o seu áudio também aqui nos canais Futebol Interior. Vem dominando, carregando essa bola com a equipe do Caxias. Se apertar, eles entregam, hein? Tocando bola ainda pelo sistema defensivo, agora ali aperta. Oi. O Caxias, como diz no futebol, está sabendo sofrer
com os ataques do Guarani. Está sabendo sofrer no jogo. Tá suportando, né? Guarani, como você disse, também acho que a qualquer momento abre o marcador. Só não pode deixar ali o Caxias gostar do jogo, né, Marcos? Não pode. Mas aí tem a marcação forte da equipe bugrina. Estava conversando com o Pedro Lino agora há pouco. Chove muito na região da Arena, onde está marcada a estreia brasileira às 7 horas da noite, né? Muita chuva, isso pode atrapalhar uma expectativa de atraso para a estreia brasileira daqui a pouco, a informação do Pedro Lino. Chove muito, então, hein? Que coisa. Um abraço Já para o prevista Pedro essa Lino. chuva, inclusive. Olha aí. Você ligado junto com a gente, domina aqui com o Rian para a equipe do Guarani, ele preparou, tenta fazer o toque para João Paulo tenta ali para o Cachoeira, errado, a recuperação da equipe do Caxias, vem no contra-golpe, vem no círculo central, se deixar virar um perigo, tenta ali fazer o toque, apenas observa o Castro, a bola vai saindo para fora, tem arremesso pro ar, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Outra vez vem tocando bola, vem trabalhando a equipe bugrina. Perde, recupera o Caxias e vem no contra-golpe perigoso. Vem descendo o Caxias, invadiu a grande área, bateu pro gol. Espalma Kaique França. Uma grande oportunidade do Caxias para a defesa do goleiro bugrino, Marcondes. E a sorte dele Guarani, dele Kaique, a bola foi em cima do goleiro bugrino. No chute do Jonathan, em cima dele facilitou. Agora, se o Jonathan dá uma olhadinha para a grande área, nós teríamos certamente problemas. Vem outra vez a equipe do Caxias, tocando bola aqui na ponta esquerda, na correria total, chega na recuperação, a equipe do Guarani, a bola vai se perdendo para fora, tem arremesso normal, que vai ser cobrado outra vez pro Caxias, Ravanelli na bola, arremesso manual, preferiu descer ali pro Roberto vai tentar ali criar a jogada, será que vai mandar essa bola dentro da grande área? Foi isso mesmo que ele fez, bola tá viva na grande área, sobe, tira de cabeça, afasta a zaga do Guarani, a bola tá viva, completa, o William Farias, vem pro Maranhão no contra-golpe, foi puxado, o árbitro em cima, não deu nada, deu continuação na jogada, vem dominando o João Paulo, abre o jogo aqui pra Rian na ponta pra João Paulo ergueu a cabeça, fez o toque no círculo central, vai Guarani, trabalha essa bola, Farias, fez o lançamento, deu certo, vem dominando pra Isaac preparou, soltou ali pra Carlos Eduardo tentou ali, não deu certo. Mas a bola tá viva ainda pro Guarani. Fez o toque pra João Paulo pra Isaac pra João Paulo preparou, viu Cachoeira pra Rian, cruzamento na grande área, tenta de cabeça, não conseguiu, a bola volta, pega bem o goleiro Marcondes. Um detalhe já, o que eu observei na equipe do Guarani é que ele tá insistindo numa jogada que por cima tá consagrando os zagueiros da equipe do Caxias. Ou seja, por cima não dá certo. Ou você tira muito da zaga e você não tem esse espaço para tirar da zaga quando você está indo para o ataque. Qual é o ideal, então? E o Guarani tem jogadores capacitados. Carlos, João, o Carlos Eduardo, o João tem as beiradas fortes. O Rian com o Renan tem. É colocar essa bola no chão, para buscar o Cachoeira, essa bola no chão para dar resultado. Essa bola por cima eu tô achando que está tendo dificuldade, porque o Maranhão está muito bem marcado e os caras são altos, está consagrando a zaga adversária, que está com a cabeça já inchada de tanto tirar a bola. Vem dominando outra vez a equipe do Guarani com Farias fez o toque, abre o jogo ali pro Rian tentou criar a jogada ali pro Cachoeira preparou, tentou a devolução para o Rian, deu certo, não recuperou ali a zaga da equipe do Caxias, vem outra vez, lançamento feito pro Rian, chega para afastar a zaga, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani, ponta direito, o tempo passa, 29 minutos, a devolução feita, tenta ali outra vez ao Cachoeira, opa! Caiu Cachoeira, a arbitragem tá marcando tem minhas dúvidas, hein, Marcondes? Eu vou dar um minutinho, só porque eu estava pesquisando aqui a questão do tempo que o Pedrinho me passou, nos Estados Unidos, que ameaça até a estreia brasileira. Deixa eu dar uma olhadinha agora, está com o replay aqui, nada, esquece. Nada, perdeu olha o time da jogada. Olha o outro ângulo. Nada, nem tocou. O Cachoeira pulou para não pegar. Se o Cachoeira fica no chão, primeiro ia ter fratura exposta. Mas ia ganhar um pênalti, pô. Tem que pensar nisso também. Mas ia machucar o Cachoeira, mas ia ganhar um pênalti. E ganhar o gol, né?
Isso mesmo, arremesso normal para a equipe do Guarani, outra vez, ponta direita. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 10ª rodada, Brinco de Ouro, 30 passados, primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Caxias. Placar ao vivo, Perdão, o Pedrinho vai eu. Você. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Lá vem o Guarani, o toque, o gol! O gol! Do Bugre! Tudo começou com ele, o Maranhão, a insistência do Maranhão, driblou, invadiu, bateu cruzado, a bola sobrou pro Isaac, ele com um toque sutil, a bola foi ali, entrando no fundo do gol, o Guarani abre o marcador, 1 pro Guarani, o primeiro gol do jogo, Isaac abre o marcador pro Guarani. O detalhe é todo seu, Marcondes. Este gol do Isaac já era para ter acontecido faz tempo. Não o Isaac, mas sim para o Guarani. Jogou insistentemente em cima da equipe do Caxias, buscando o gol, em cima, jogando na grande área. Porém, estava jogando de forma errada. A bola alçada, vai no chão. Essa bola comendo grama. Foi exatamente isso que fez o Maranhão. Saiu do perfil dele, puxou para a esquerda, entrou na grande área, cruzou forte. Isaac. Guarani 1-0. 1 pro Guarani, 0 para a equipe do Caxias. Agora o Marcondes girando, gira aí, Marcondes. Placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas que for maior de 18 anos, hein? Rivalo.bet.br, Grupo A, Copa do Mundo, México 2, África do Sul 0, Coreia do Sul 2, República Tcheca 1. A bola rola às 7 horas da noite para Brasil e Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. E vocês acompanham tudo aqui no Futebol Interior. Pedro Lino, Futebol Interior e Piques da Galera na Copa do Mundo 2026. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Vem ali outra vez a equipe do Caxias, ganhou uma falta, já trabalha essa bola do líder do círculo central, o Caxias vai perdendo, Isaac abriu o marcador para a equipe do Guarani, Bugre 1-0 para a equipe do Caxias, você acompanhando a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior, vem trabalhando bola outra vez ali, a equipe do Caxias, o toque feito na ponta, sempre ele é com o Ravanelli tentou, invadiu a grande área, tiro de meta para a equipe do Guarani, mas assustou, hein? Lado direito, os jogadores da equipe do Caxias pediram pênalti, mas a arbitragem em cima diz que foi apenas o tiro de meta. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o Cachoeira para a equipe do Guarani, ele prepara o legal, cabeça, pediu calma para João Paulo para Cachoeira, escorregou ali o Farias, ficou tranquila ali para a equipe do Caxias, vem no contragolpe, sempre ele é o 10, é o Ravanelli preferiu soltar essa bola outra vez ali pelo lado direito, vem na correria total, ergueu a cabeça, cruzamento, tira, afasta, a zaga sobrou, vem o Caxias, bateu pro gol, escancarou, subiu, tiro de meta para a equipe do Guarani, isolou, hein, Marcondes? Isolou e é um time perigoso, né? Time bom, inclusive a equipe do Caxias, né? Apesar do gol do Guarani e gol com favoritismo correto, vitória justa até agora, você não pode ter problemas no jogo, porque se você provocar problemas, você terá problemas também, não só na questão técnica, como o Caxias podendo empatar o jogo. Complicado esse momento. E vem outra vez a equipe do Guarani, equipe pelo lado direito com o Rian preparou, ergueu a cabeça, vem com quem joga, preferiu soltar essa bola para João Paulo deu certo para Isaac preparou, ergueu a cabeça, quando ia fazer o toque pro Maranhão, foi tarde demais, a recuperação da equipe do Caxias. O Maranhão pensou agora assim, pô, te dei a bola para você marcar o gol e você não me entregou, né? Eu ia falar sobre isso também, Marcondes, aproveitar também para você trazer a sua análise do jogo. Tudo bem o mérito pro gol do Isaac, mas
O Maranhão foi insistente, roubou a bola, fez o chute cruzado ali e deu um presentaço. Ele saiu fugiu totalmente do estilo dele. Bola no chão, driblou bem. E agora que o Isaac tinha essa condição, não só o João à direita como o Maranhão à esquerda, o Maranhão um pouco mais à frente, melhor posicionado, ele segurou essa bola. Então essas coisinhas que são ruins pro Guarani, isso é um vício que o Guarani tem, de prender muito a bola e não ver o jogo. Esses são 2 pontos importantes que precisam ser corrigidos. Tá certo, esse Roberto Marcondes trazendo a sua análise também. O destaque aí na jogada do Maranhão e o gol de Isaac. Trabalha a bola ali o Busato, goleiro da equipe do Caxias. 35-25. E preferiu soltar essa bola pro Maurício Ribeiro. Maurício Ribeiro, que lançamento. Maurício pro Vitor, fez um cruzamento escancarado, um presentaço. Chegou batendo pro gol, soltou ali pro Salatiel, perdeu. Perdeu o Salatiel, Marcondes. No contra-ataque, citamos agora há pouco que o Caxias gosta de jogar muito pelos corredores, né? Se estava melhor posicionado para o arremate, o 9 do Caxias certamente seria o gol do Salatiel. Na verdade, ele tirou o gol, né? Tirou. Porque ele não esperava. Ele não esperava que a bola chegaria nele, acabou batendo e indo para fora. Talvez um pouquinho também na grama que acabou de colocar, deu uma quicadinha. Você percebeu que ela deu uma saída, né? E vem outra vez a equipe do Guarani com o Maranhão. Maranhão preferiu soltar essa bola no círculo central. A abertura de bola para o João Paulo. Que jogada aqui contra golpe. João Paulo sozinho. Abriu ali para Castro. Castro dominou, bateu, cruzado para fora. Tentou ali o Cachoeira, mas não deu certo. Ficou irritado ali o Cizenando. Sabe que o Hélio acabou de falar pro João Paulo? Porra, aqui. Ele fez assim, ó. Por quê? Estava sozinho aqui o Isaac. Ele prefere jogar para quem estava marcado com o Rian. Não, vai. É esse detalhe que a gente acabou de falar. Essa leitura de jogo, prender a bola. O Hélio ficou puto. Aqui, à direita, 2-0. Exatamente isso, o tempo vai passando e você vai curtindo aqui a transmissão dos canais Futebol Interior, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Roubou a bola, mas com falta. Falta para cima ali do Grigor, o atleta da equipe do Caxias. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo. 37 passados é primeiro tempo. O Guarani vai vencendo, 10ª rodada, Brinco de Ouro. O Guarani tem 1, Caxias tem 0, Marcondes. Placar ao vivo, Futebol Interior, rivalo.bet.br. Ontem pelo grupo D da Copa do Mundo, Estados Unidos venceu e goleou o Paraguai por 1-0. Hoje nós teremos no grupo do Brasil, à noite às 10 horas, Haiti e Escócia. Daqui a pouquinho, Pedro Lino, e lembrando que Brasil estreia às 7 da noite contra Marrocos, com cobertura total do portal Futebol Interior, com piques da galera. A bola rola às 7 horas da noite para Brasil e Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. E vocês acompanham tudo aqui no Futebol Interior. Pedro Lino, Futebol Interior e piques da galera na Copa do Mundo 2026. Vem ali a equipe do Caxias, Vitor Feijão tentou o cruzamento, tira, afasta ali a zaga. A bola volta reboteada outra vez para a equipe do Guarani, tenta fazer o toque. Volta a bola para João Paulo devolução, ainda para Rian. Rian mandou um balaio lá para frente, tentando achar o Cachoeira, sobe de cabeça para cortar o Maurício Ribeiro. A bola vai para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. O Verde, que te quero Verde, vai vencendo o placar de 1-0, gol de Isaac. Jogada bem trabalhada de Maranhão, um chute cruzado, sobrou para Isaac. Ele mandou essa bola para o fundo do gol. O Bugre vai vencendo em placar de 1-0. Brinco de Ouro. Vem outra vez a equipe do Guarani com o Isaac. Ele faz a inversão de bola da direita para a esquerda para Castro. Castro dominou com a perna direita. Ele essa bola para João Paulo. João Paulo foi em cima, perdeu. A recuperação é feita. Vem ali no contra-golpe. Ali outra vez o Salatiel. Salatiel fez o toque na ponta. Vem dominando para o Felipe Albuquerque. Cruzamento. Sobe de cabeça, corta a zaga. Tira a zaga da equipe do Guarani. A bola voltou outra vez ali para o Ravanelli. Ravanelli bateu para o gol. Tira a zaga do Bugre. A bola volta outra vez para o Grigor. Grigor soltou essa bola ali pro Roberto. Roberto fez o toque ali pro Salatiel. Salatiel preferiu soltar outra vez ali para o Grigor. Grigor fez o toque pro camisa 3, que é o Jansson. Jansson tentou ali fazer o toque, a recuperação feita ali do marcador perdigueiro, Carlos Eduardo.
Carlos Eduardo. Você acha? Eu achei. Ah, taticamente ele tá perfeito. Pode ser isso daí. Ele não tá dando de 3 dedos, aquelas jogadas que faz e tal, mas taticamente ele, pra mim, perfeito. Talvez porque no último jogo ele auxiliou um pouco mais o sistema ofensivo, né? Mas já ele nesse jogo, volta, já nesse jogo ele tá preservando mais o sistema defensivo, Pra né? mim, taticamente, ele e o William também, que não apareceu no jogo, tá marcando muito. Tanto é que a equipe do Caxias tá jogando pelas beiradas, porque pelo meio não dá. Vem outra vez, vem tocando bola ali a equipe do Guarani. A recuperação é feita, o toque feito para João Paulo. João Paulo passou, sentiu, pediu, ganhou. Falta para o Guarani, ponta esquerda para cima do João Paulo. 40 minutos passados deste primeiro tempo. Bugre vence. Marcondes, quero sua opinião nesses 40 passados. O técnico Hélio Cizenano, ele tem pouca coisa para falar no vestiário, quase nada. Lembrar que o Brasil joga à noite com cobertura total do nosso futebol interior. E também com a Luísa no nosso Instagram, @Futebol Interior, a partir das 5h30 tem uma live legal no Boró Botequim. Ele vai lembrar isso para os jogadores, para assistir. Então é o seguinte, mas pouca coisa que tem que falar. Uma, soltar mais a bola, meu time. Para João, para Carlos Eduardo. Outra, ter leitura de jogo. Pegou, levantou, onde está melhor posicionado. Toca rápido, faz um 2 para chegar lá. É só isso para ajustar. Só, ele não vai ter muito trabalho. Vai tomar um cafezinho, vai cruzar as pernas. Tá de boa, ele. Tá de boa porque o time tá bem. Tá certo, então, a opinião de Roberto Marcondes. Vem o Guarani, outra vez, fez o toque. A abertura de bola para Rian. Rian preferiu soltar para João Paulo. João Paulo tentou fazer o toque, errado. A bola vai para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani, que joga dentro de casa e vai vencendo pelo placar de 1-0. 1 para o Guarani, 0 para o Caxias. Você acompanhando pelo YouTube, obrigado pelo carinho da audiência. A abertura de bola, vem carregando ali outra vez com Rian. Rian preferiu voltar ali com Farias. 286 tenta pessoas. Ali fazer o toque, agradecendo ali as 286 pessoas. Vem dominando a equipe do Guarani, outra vez o toque. Isaac tentou ali, sobrou, vai tentar bater pro gol, para a defesa do goleiro. Busato bem posicionado, firme para conseguir recuperação ali, quase, hein, Marcondes? Mas tava bem posicionado, né? Apesar de tomar susto, bola quicando, vem comendo grama, né? Grama nova também, quica e tira o goleiro da jogada, mas ele estava atento, ele estava no trajeto da bola. Vem dominando outra vez a equipe do Guarani. Abre o jogo aqui na ponta direita, devolução feita. Vai tentar criar a jogada. Preferiu voltar círculo central, abertura de bola, devolução feita. O Bugre vai vencendo, Rian, ponta direita. Ele preferiu soltar essa bola, fez o toque, chega ali de carrinho. Na recuperação tem falta para a equipe do Guarani. Esse jogo aí do Guarani agora ficando com posse de bola, tocando lentamente. E o Caxias inteirinho no campo dele de defesa, sem espaço, isso não vira nada, ó, dá contra-ataque pros caras. Dá bola pros caras, não pode, tem que ser velocidade. Bola no chão com rapidez. Vem outra vez o Caxias, cruzamento, passou por todo mundo e foi embora. Tá pedindo ali o tiro de meta, a bola já tinha saído, mas o árbitro parece que tá dando escanteio, não, deu tiro de meta. Fez a curva da banana. Já tinha saído. Por sorte, hein? Se ficar esse toquinho, como você disse, pode dar mole pros Você caras. pode até ter um toquinho para você observar o melhor posicionamento do time no ataque. Mas a bola tem que ser rápida. Lentamente não dá, porque o time vai para frente, você lentamente empurrando o adversário. Aí você entra no campo do Caxias, você não tem espaço. Aí você perde essa bola, os caras saem na velocidade, até você recompor, já era, irmão. É problema, evita. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior. O toque é feito, a abertura de bola, faz ali o toque, tenta ali criar a jogada, tenta fazer ali o toque, faz o lançamento, chega na recuperação ali a zaga, a bola volta ali outra vez reboteada, chega na marcação, tenta criar a jogada, domina, fez ali o toque, tenta criar, não conseguiu, a abertura de bola, conseguiu pegar na correria total, abertura de bola dominando, recarregando essa bola, domina, preferiu vir pra cá, pra lá, agora vai João Paulo, ergueu a cabeça, domina, fez ali o toque, vai tentar bater pro gol, travado. 44 minutos passados desse primeiro tempo. O Guarani tem 1 no placar, o Caxias tem 0. A abertura de bola com Isaac, Isaac preferiu soltar essa bola outra vez, fez ali o toque de evolução, vem com Isaac, Isaac preferiu soltar essa bola, vai tentar ali criar a jogada. Esse toquezinho não resolve nada, cara. Fez ali o toque, a abertura, devolução, toque de bola. Tenta ali voltar, faz ali o toque, domina, conseguiu passar, errado. A recuperação é da equipe do Caxias, mas o Guarani aperta e tem apenas o tiro de meta. Se você toca
Se você toca a bola pra frente, ok. Você tá envolvendo o adversário, tem posse de bola. Você tá agredindo. Agora, tocar, fazer 1-2, como a rodinha de bobinho antes de começar o treinamento, aí não leva a nada. Aí é bobagem do Guarani. Tá achando que tá soberano? Não é assim que você ganha um jogo. Que você constrói uma vitória. Tá errado ele. Mais 3, é isso? 3. E tem escanteio a equipe do Guarani. Vai mandar essa bola dentro da grande área, a bola tá viva. No cruzamento. A abertura, cruzamento. Tira ali a zaga da equipe do Caxias. A bola vai para fora, tem um outro escanteio. O Bugre vai vencendo o placar de 1-0. Tenta ali o segundo gol. 3 de acréscimos, já o intervalo com Marcondes. 1 pro Guarani, 0 pro Caxias, 45-30. Vai outra vez Carlos Eduardo na bola. Oportunidade para o Guarani ir para o intervalo já com 2 gols de vantagem. Cruzamento, bola tá viva, toque de cabeça, a bola vem sobrando. Tranquila aqui para o João Paulo, ele apenas acompanha, porque a posse de bola evidentemente já é do Caxias. Um pouco mais forçado ali na correria, a bola vai se perdendo. Não. Deu arremesso para o Guarani. Pegou essa bola e fez jogar de linha de fundo, João? Não entendi. João. Não é 47 do segundo tempo, é do primeiro, irmão. Vai mandar ali o Rian preferiu soltar essa bola para Isaac, para Rian, cruzamento, teve o desvio, vai ganhar o escanteio, não cortou, chega na recuperação ali outra vez a equipe do Caxias, aperta a equipe do Guarani, saída de bola, vai tentar ali mandar um balaio para frente, a bola vai se perdendo na ponta, tenta ali criar a jogada. Balaio. Gostei. Você gostou? O que seria balaio? Balaio tenta um lançamento. Não é de gato, não, né? Não. Tá. Manda ali o toque. A bola vai se perdendo. Vem dominando outra vez ali a equipe do Guarani com o Rian. Rian tentou ali fazer a jogada. Esse foi um balaio. Entendi. Percebeu que o Guarani saiu um pouquinho da concentração do jogo, do foco, não? 100%. Sim. Dos 38 para cá, ele tá totalmente fora do foco. Abre outra vez aqui na ponta direita, vem na correria total, vai tentar ali fazer o Hilari, a equipe do Caxias. Preferiu soltar essa bola, foi errado. Hilari. Entendi. Esse Roberto Faz Marcondes. o Bolacha dançar. O Bugre vai vencendo. Já imaginou, o Marcondes, vitória do Guarani hoje, vitória da seleção brasileira tarde. E o Bolacha dançando Shakira. Olha, Bolacha. E aí sim, hein? Que coisa. Lançamento feito, vem carregando bola no Maranhão. O Maranhão tenta ali, é valente. Foi assim que ele conseguiu construir o primeiro gol. Tenta ali sair jogando errado, apertou, ganhou escanteio. 47, escanteio. Não, deu tiro de meta. Tocou no biquinho da chuteira do Maranhão. Meu Deus, é imperceptível. Maranhão, um papel legal no primeiro tempo também. Vale destacar o esforço do Maranhão. Valente, vai pra cima, apertando a saída de bola. Ele viu, né? Viu que às vezes bate cabeça ali na saída de bola a equipe do Caxias. Vem o Guarani outra vez, tentando ali, o Isaac deu errado. A recuperação feita, ergue os braços, o Márcio dos Santos Oliveira. Termina aí o primeiro tempo, Guarani vence nesse primeiro tempo, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Caxias. Com você, Marcondes. Muito bem, Gustavo Marques, que comandou o futebol interior aqui na Rádio Futebol Interior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. A vitória parcial bugrina, vitória justa, hein? Apesar que deu essa bobeira aí de 35 para cá, mas vitória justa. A equipe bugrina vencendo e confirmando mais do que nunca a liderança do Campeonato Brasileiro Série C. 1-0, gol de Isaac aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Guarani, portanto, vencendo 1-0, intervalo de jogo, Brinco de Ouro, Série C, 10ª rodada. Está abrindo hoje a 10ª rodada, o líder do campeonato, que é o Guarani. Fantástico a equipe bugrina. Daqui a pouco vem todo o segundo tempo e nesse intervalo de jogo, aqui pela Rádio Futebol Interior, no F-Play, para você, as informações da seleção brasileira. O jogo de estreia esta noite, apesar de muita chuva, há uma previsão, chuva nos Estados Unidos. É complicado esse cenário, mas até agora a FIFA confirmando o jogo, a estreia brasileira às 7 horas da noite. Daqui a pouco, informações com o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos, sempre em nome de Piques da Galera, a plataforma que muda seu jogo. Piques da Galera, sorteios semanais e prêmios instantâneos, sorteios pela Loteria Federal. Piques da Galera, plataforma regulamentada. Daqui a pouco tem Pedro Lino, hein? Daqui a pouco. Lembrando você, meus amigos, atenção. Eu não gosto de falar isso, mas desculpa. Meus amigos, convidando você às 5h30 da tarde, uma live ao vivo
ao vivo, pré-jogo, no nosso Instagram, no comando da Luísa Matias, também com o Davi, e direto dos Estados Unidos com o Pedro Lino. Boró Botequim ao vivo, 5h30 nosso Instagram, hein? @Futebol Interior. Vai lá e clica também, faça parte do nosso grupo lá. Queremos chegar nos 500 mil em breve. Estamos com quase 300 mil inscritos, mais de 20 milhões de visualizações. Vamos lá, nos dá esse presente. Vamos aqui com o nosso placar ao vivo, daqui a pouco vamos ao intervalo e na sequência o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos. Futebol Interior, placar ao vivo, oferecimento Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Rivalo.bet.br. Vamos aqui ao resultado do grupo D de dado. Estados Unidos goleou o Paraguai por 4-1, jogo essa noite passada. Além, evidentemente, da estreia brasileira, às 7 horas da noite contra Marrocos, pré-jogo no nosso Instagram, tá? Pré-jogo, 5h30 da tarde no nosso Instagram. Pré-jogo com a Luísa e com o Davi, com o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos, no nosso Instagram, @Futebol Interior. Jogo às 7 horas da noite, Brasil e Marrocos. Temos o pré-jogo e o pós-jogo. A gente começa e encerra uma grande cobertura no jogo de abertura para o Brasil, de estreia contra Marrocos, às 7 horas da noite. E também nós teremos um pouco mais tarde, hoje ainda, 10 da noite, sempre horário de Campinas, horário brasileiro, tá? Haiti e Escócia vão jogar às 10 horas, que é grupo também do Brasil. Voltamos já, lembrando que o Guarani está vencendo o jogo, Campeonato Brasileiro Série C contra o Caxias, 1-0, gol de Isaac. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 19342423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. Esse erro foi meu, não foi? Esse erro é por minha conta. 11h59. O erro foi assim que eu esqueci de ligar o microfone. Tô tão maluco aqui. Tô tão empolgado com o Guarani. Nossa Senhora!
É verdade, eu tô sim. Tô casando com o Guarani hoje, dia do santo casamenteiro. Será que não me resta outra chance? Guarani a 21 pontos, hein, velho? Então, nadando, hein? Só nadando aqui. Meio-dia, às 7 da noite, Copa do Mundo, cobertura espetacular nossa do Portal Futebol Interior. Na abertura nossa, apresentamos, né, o passo a passo para você chegar até a nossa página especial da Copa do Mundo, sempre em nome de Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Fizemos o passo a passo maravilhoso. Entre no nosso Portal Futebol Interior. Se der tempo ainda, a gente faz isso, porque é um mecanismo muito complicado você colocar na tela, mas daqui a pouquinho, se der, vai, se não, a gente vai no final do jogo apresentar novamente o que nós fizemos no início da nossa jornada esportiva, para você ir no passo a passo, maravilhoso, tudo sobre informações da Copa. Você também tem um link ali com as informações com o Pedro Lino, com matéria, né, com informações da Seleção Brasileira, que estreia hoje às 7 horas da noite, pré-jogo no nosso Instagram, 5h30 da tarde, no Boró Botequim, no comando da Luísa Matias, com o Davi, com o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos. Um abraço ao Luiz, que é o comandante do Boró Botequim, fantástico, maravilhoso, decoração maravilhosa. E aquela cerveja espetacularmente gelada. Show de bola, velho. Maravilhoso. Vou lá fazer a festa. É hoje. Pré-jogo da Seleção Brasileira, 5h30, nosso Instagram, com a Luísa no comando, com o Davi, com o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos. Aí só 5h30 ao vivo. Por quê? Agora são 12 horas e 1 minuto, meio-dia e 1. Vamos para os Estados Unidos. Para a Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. As informações da Seleção Brasileira. Pega Marrocos hoje, 7 da noite. Fala aí, Pedro Lino! Bom dia, Gustavo. Bom dia, Marcondes. Bom dia, Bolacha. Bom dia, amigos da transmissão de Guarani e Caxias. A bola tá rolando aí em Campinas e eu trago todas as informações da Seleção Brasileira aqui direto dos Estados Unidos. Os torcedores brasileiros fizeram muita festa ontem na Times Square. Bandeiraço, samba, pagode, funk. Curtiram bastante o pré-jogo da Seleção Brasileira. E hoje o Brasil enfrenta o Marrocos às 7 horas da noite, horário de Brasília, às 6 horas da noite aqui nos Estados Unidos, no estádio MetLife Stadium, na cidade de Nova Jersey. Eu já estou em Nova Jersey e o Brasil ontem treinou. O técnico Carlo Ancelotti falou em entrevista coletiva, Vinícius Júnior também falou em entrevista coletiva, e eles estão confiantes na estreia da Seleção Brasileira. O principal jogador da Seleção Brasileira, Neymar, está de fora, deverá voltar só na partida contra o Haiti, no dia 19, lá na cidade de Filadélfia, às 9h30 da noite no Brasil, 8h30 da noite aqui nos Estados Unidos. E a provável escalação da Seleção Brasileira para a partida contra o Marrocos hoje é Alisson no gol, na lateral direita Danilo, na zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, na lateral esquerda Alexandro, no meio de campo Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, na frente Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Esses são os comandados do técnico Carlo Ancelotti. O Brasil está bastante confiante. O Brasil não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. 2002 foi o último título do Brasil, o Hexa. E em 94, aqui mesmo nos Estados Unidos, o Brasil conquistou o tetracampeonato. O Alisson vai para a 3ª Copa do Mundo. O Neymar vai para a 4ª Copa do Mundo. E quem mais jogou na Seleção Brasileira que vai jogar outra Copa, Vini Júnior. São 8 jogadores ao total. 8 jogadores ao total que estavam na outra Copa e agora vão disputar esta Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. Eu deixo um grande abraço para vocês. Eu trago todas as informações junto com o Pix da Galera, uma plataforma que muda o seu jogo. São sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. E o Pix da Galera é a plataforma regulamentada. Vocês conferem tudo aqui no FI Play Rádio Futebol Interior, no Instagram do Futebol Interior e também no site do portal Futebol Interior. Pedro Lino, aqui direto na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, trazendo todas as informações da Seleção Brasileira. Um grande abraço e boa transmissão para vocês. Valeu, Pedro Lino. Agora são 12 horas e 4 minutos. Pedro Lino com as informações da Seleção Brasileira. Daqui a pouco a estreia contra Marrocos, às 7 horas da noite. Pedro Lino volta ao vivo ainda na nossa jornada esportiva. No final do jogo de Guarani 1, Caxias 0. Esperamos que o placar vitorioso permaneça, para que o time confirme a liderança e claro, ter essa liderança só se o Brusque enfiar um monte, porque a diferença de 8 gols.
14 contra 6, né? Então tá realmente numa posição confortável a equipe bugrina com essa vitória contra o Caxias, mas tem jogo ainda, tem segundo tempo e o Caxias provou que é um time muito perigoso. Daqui a pouco, portanto, tem Pedro Lino, também ao vivo Pedro Lino, direto dos Estados Unidos, já na arena, no nosso pré-jogo, no nosso Instagram, com a Luísa, também com o Davi, a partir das 5h30 da tarde no Boró Botequim, ok? Meus amigos, contamos com a sua presença. Vai lá também, faça a inscrição, é só clicar inscrito, pá, e você vai receber. Queremos chegar nos 500 mil, já estamos com quase 300 mil, com mais de 20 milhões de acessos. Merecemos vocês, pode ter certeza disso. E vocês merecem o nosso trabalho, porque a gente faz com muito profissionalismo. 12:05, vamos dar um giro no nosso portal Futebol Interior, com o que está acontecendo agora. Olha aqui, ao vivo, hein? Tá aí a chamada do jogo do Guarani, o Eduardo que renovou o contrato e convoca a torcida, tá jogando bem inclusive. À sua direita tem o Pix da galera, olha lá, isso, clica aí. Você vai entrar na página exclusiva especial sobre Copa do Mundo, você vai girando, Pix da galera, Futebol Interior, aí, especial da Copa do Mundo. Olha que coisa maravilhosa. Esse pessoal da nossa TM é fantástico. Copa do Mundo 2026, Pix da galera, aí você tem todas as informações, tudo que acontece na Copa do Mundo, tudo, rigorosamente tudo, e você tem também, né, aí você tem justamente no link do Pedro Lino, aí tá aí o Pedro Lino aí clicou, tem uma matéria aí também do Pedro Lino sobre a festa da Seleção Brasileira, ali você tem todas as informações, é uma página especial para você que curte e quer acompanhar tudo que acontece na Copa do Mundo. Passo a passo para você, Pix da galera, Futebol Interior. Página está especial, está maravilhosa, altíssimo nível. Valeu, Eduardo. Esse bolacha merece um beijo. 12:06. Fala um pouquinho do Guarani. Aguardando toda uma expectativa da Seleção Brasileira. Já coloquei umas 15 para gelar. Tá bom, 15, né? Só pro primeiro tempo. Depois mais 15 pro segundo tempo. Aí depois acorda. Vamos lá, então. É o seguinte, Guarani que vence o Caxias por 1-0, tá voltando agora a arbitragem, que não teve problemas nenhum, porque o Guarani também não... Aliás, o jogo não proporcionou para a arbitragem problemas, né? Nenhum, zero. Mas a equipe bugrina fez um jogo sólido, teve o controle do jogo. Claro que nós citamos aqui que tem que tomar cuidado no contra-ataque, nos corredores da equipe do Caxias, que adora os corredores. Por que joga mais pelos corredores? Porque no meio de campo está muito bem marcado. O próprio Carlos Eduardo, e cobrindo inclusive o Rian pelo lado esquerdo. Você também tem o William fazendo um papel fundamental no meio de campo. Por isso que a equipe do Caxias, além do perfil, tem justamente essa condição de é obrigada a jogar pela beirada. E é muito rápido e muito eficiente. Inclusive, poucas vezes, mas eficiente. Chutou muito no alvo, no gol do Kaique França. Né? E bem o goleiro também é bugrino. Mas, no geral, em linhas gerais, a equipe bugrina, ela não teve problemas no jogo. Ela jogou tranquilo, ela teve posse de bola, né, jogando em cima do adversário, um futebol intenso até os 20 minutos, e o gol do Isaac, uma jogada no chão, ou seja, a equipe bugrina, o Guarani mudou o perfil de jogo, começou a atacar no chão, isso é importante, o Maranhão fazendo um papel tático fundamental, o Carlos Eduardo fazendo um papel tático fundamental, o William Faria fazendo um papel tático fundamental, ou seja, são 3 jogadores importantes. E você tem uma zaga também sólida. Isso é legal. E você tem, né, um Cachoeira que está numa grande fase. Os laterais apresentando bem e aproveitando bem os corredores. O Rian e também o Renan estão aproveitando bem esses corredores, mas efetivamente tem essa bola no chão. Aí vamos para os problemas. Não é porque está 1-0 para o Guarani, o time não apresentou problemas. Ele apresentou problemas. E vícios antigos. Quais são os vícios antigos dentro do Campeonato Brasileiro, 10ª rodada? Vícios antigos. Não consegue concluir, às vezes, uma jogada que está muito fácil, que pode dar rentabilidade positiva para o time. A rentabilidade já é positiva. Pegou a bola, levanta a cabeça, dá o taco, onde está meu companheiro? Está aqui. Vou servir ele aqui, vou apresentar na frente, abre espaço para eu ter essa bola. Isso não tem, precisa ter. Posse de bola. Quando você tem posse de bola, você não pode tocar na lateral. Lateral você dá para o adversário. Ele vai se recompor. Posse de bola, toque, vai avançando. Aperta o adversário como se fosse uma laranja. É isso. Aí, e você observar. O Guarani precisa
ver melhor o jogo, analisar melhor o jogo. Quem? Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, principalmente o João. Principalmente, é o camisa 10, que o camisa 10 faz o time jogar. Então, é começar a ter a leitura do jogo e soltar um pouco mais rápido essa bola. O Guarani teve, em alguns momentos, lentidão. Ou seja, a posse de bola tornou o time muito lento, né? E não pode. Lento você proporciona ao adversário composição tática, marcação e pode te roubar uma bola, porque você está inteirinho no campo dele. E se você perde a bola, ele vai no contra-ataque e te pega aberto. Aí você é aberto, meu amigo, aí entra tudo, aí você vai com tudo essa bola aí. É complicado esse negócio. Não é fácil. Então tem que ter essa leitura de jogada. O Caxias voltou, o Guarani ainda não voltou, né? Estamos aguardando o técnico Hélio Cizenano. Quando nós falamos que o Hélio não teria muito o que falar, está voltando agora a equipe, não tinha muito o que falar no primeiro tempo, e é verdade. São essas duas observações, né? Ou tomar cuidado nas beiradas, e trabalhar um pouco mais com velocidade dessa bola. Mais nada. E entender a jogada, ter a leitura. Só isso. Mais nada, e eu tenho certeza, e pelo futebol apresentado, com constância, com conteúdo, não vejo o Guarani ter problemas no jogo. Vai mexer 5? Não. Ah, não, os caras estão voltando agora. Oh, que susto, hein? Pô, os caras estão aquecendo, velho. Ô, que? Tá de brincadeira? Eu falei assim, será que vai mexer tudo? E eu falando que tá tranquilo? Será? Ô, Hélio, aí você me mata. Tempo de rádio no ao vivo representa muita coisa, mas às vezes não representa nada, viu? Eu, velho de rádio, caí numa dessa agora. Entendeu como é que é o negócio? Entendeu, Gustavo? Entendi. É assim. Entendi. Por isso que a vida é gostosa. Vambora! Vamos pro segundo tempo. Sempre uma surpresa, né? Gustavo Marques. Esse sou eu, estou de volta aqui nos canais Futebol Interior para comandar este segundo tempo. O Bugrão, o verde que te quero ver, precisando aí da vitória. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Gustavo Marques vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Marques. Esse sou eu, já vem Rian para a equipe do Guarani. João Paulo escancarou, bateu pro gol, perdeu! Uma grande oportunidade o João Paulo teve no jogo, a bola sobrou para ele. Ele bateu pro gol, teve o desvio, escanteio pro Bugre. E quase o segundo gol do Guarani. Outra vez vem bola na área. Outra vez vem ali a equipe do Guarani. Vai mandar essa bola dentro da grande área. Bola viva. Tira de cabeça a zaga da equipe do Caxias. A bola volta ali. Reboteada para Rian. Rian chegou batendo pro gol. A bola explodiu na zaga. A bola volta outra vez. Reboteada, mas a arbitragem está marcando falta. E é falta para a equipe do Caxias. É free play. Sua imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Outra vez vem tocando a bola, vem descendo a equipe do Caxias, tocando a bola pelo lado direito, tentou passar ali, foi interceptado, ganha falta, não, apenas arremesso manual que vai ser cobrado para a equipe do Caxias, que perde o jogo, placar de 1-0 para a equipe do Guarani, gol dele, Isaac no primeiro tempo. Vai chover bola na área da equipe do Caxias. Chega para afastar, a bola tá viva. Tenta ali, sobrou, tira completa João Paulo. Na verdade era o Cachoeira que tinha completado. A bola vai saindo para fora. Tem outro arremesso. A equipe do Caxias que vai perdendo o jogo, placar de 1-0. Era um jogo de 6 pontos. Era um jogo pro Caxias encostar. O Guarani vai abrindo, hein? Tem 21 pontos na competição se vencer o jogo de hoje. E o Caxias vem descendo, toque sutil. A bola vai indo para fora. Tem tiro de meta. Então o Guarani com esse resultado vai chegando a 21 pontos nesse campeonato brasileiro da Série C. E aí vai conseguindo aí essa
primeira colocação, né? A liderança isolada por enquanto, até porque o Brusque joga amanhã. E se o Brusque vencer, também chega a 21 pontos. Mas nesse momento o Guarani vai abrindo uma vantagem com esse resultado. Sentiu ali, hein? Sentiu o Kaique França. Nesse momento a equipe médica da equipe do Guarani vai entrando dentro do campo para atender o goleiro da equipe do Guarani, que sentiu ali o toque do jogador da equipe do Caxias, toque na bola, tá? Ele acabou ali sentindo a dor. Vamos ver o que de fato aconteceu, né? Sentiu ali dores, pediu ali para parar, sentiu dores na coxa esquerda, o goleiro da equipe do Guarani. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado aqui junto com a gente, agradecendo, é claro, o carinho da audiência de todos vocês aqui nos canais Futebol Interior. O Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0. Bugre, que aí que todo o primeiro tempo foi um jogo equilibrado, né? Mas o Guarani teve uma posse de bola um pouco maior que a equipe do Caxias. Conseguiu ali, evidentemente, aproveitar algumas oportunidades, conseguiu aí colocar essa bola para o fundo do gol, o gol de Isaac Maranhão, hein? Deu um passo e o Isaac fez o gol. E vem o Bugre, outra vez, só que dessa vez lá pelo sistema defensivo, vem tocando bola ali com o atleta da equipe do Guarani, que é o Renan Castro. Ele preferiu soltar essa bola, a bola vai se perdendo para fora, tem arremesso para o bola favorecendo a equipe do Caxias. Ali pelo lado direito, Caxias vai para a cobrança. Ganhou falta já cobrada, domina. Vem tocando bola. Abre o jogo. Tenta ali outra vez. Tocando bola no sistema defensivo. Vem ali a equipe do Caxias, apenas observou. A bola vai para fora. Tem ali o tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Abre o jogo, vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, faz o corte, tenta criar a jogada, a bola vai sobrando o círculo central. A equipe do Caxias vai crescendo 5 minutos, você viu o toque eletrônico de Eduardo Bolacha. Ele preferiu soltar essa bola aqui na ponta esquerda, na correria total, vai descer a equipe do Caxias. Com o camisa número 11, que é o Vitor Feijão. Vitor Feijão soltou para Marcondes, a bola sobrou livre para ele, o cruzamento, meu Deus do céu, tira! Afasta a zaga da equipe do Guarani. A bola volta ali, reboteada com Felipe Albuquerque. Ele dominou, bateu pro gol. Pra fora, tiro de meta. Tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Vitória parcial do Guarani. O Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0. Vai na abertura, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo. Tenta ali criar a jogada, a bola vai para fora. Tem ali um outro tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro da equipe do Guarani, o Kaique França. O Hélio Cizenando vai reclamando de alguma coisa ali. 6, você viu o toque. 6 passados deste segundo tempo. O Bugre vai vencendo. Lançamento lá para o campo ofensivo, sobe de cabeça, corta ali a zaga da equipe do Guarani. Cadencia essa bola, tenta ali, outra vez a bola sobrou para o Rian. Rian preparou, tentou ali para o Isaac. Isaac para João Paulo, círculo central, que enfiada de bola, linda. Vai tentar ali o Carlos Eduardo, acabou ali se perdendo na ponta esquerda. Chega na recuperação ali a zaga da equipe do Caxias, que vai perdendo o jogo pelo... Ih, perdeu! Carlos Eduardo recuperou, vai pedir o pênalti, nada! Não deu nada, como assim, juizão? Como assim, juizão? Não sei não, hein? Pra mim foi o penal e agora tem falta. Agora tem falta para a equipe do Caxias. Tá valendo tudo isso, meu. Caxias chegou batendo pro gol. Kaique Francês Palma tira o perigo. Que bagunça, hein? Que lambança ali. O Hélio Cizenando vai reclamando, hein? Bagunça total, começando lá desde daquela jogada ali misteriosa, naquela jogada ali que pra mim foi um penal, hein? Duvidosa é a palavra certa ali no último ataque da equipe do Guarani.
Pra cima do Carlos Eduardo. Mas tudo bem, tá valendo. Pra cobrança de arremesso manual, Felipe Albuquerque. Quase 8 passados desse segundo tempo. O Guarani vence pelo placar de 1-0. E ali inverteu, hein? Tem arremesso manual para a equipe do Guarani. Para cobrança ali, o Castro, Renan Castro. Ele vai tentar ali mandar essa bola. O Bugre vai vencendo, hein? Placar de 1-0. 1 para o Guarani, 0 para o Caxias. O lançamento feito, sobe de cabeça, corta, tira ali de qualquer maneira. A bola volta ali, reboteada, tira, corta. Faz ali o giro, a bola volta outra vez, vem dominando, vem descendo, vem criando coragem. Criando a jogada ali, a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, lançamento feito, chega ali para escancarar, para cortar ali a zaga. A bola volta, Rian tem pressa. Pede calma ali, espera, pede para esperar o Isaac. Isaac já recebeu, ele recolheu, próximo do círculo central, vai tentar ali criar a jogada. Preferiu ali, outra vez dominando para Castro. Renan Castro com a ponta esquerda. Ele preferiu voltar ainda, lado esquerdo. Fez o toque ali para a zaga por Jonathan Costa. O Jonathan Costa para Isaac. Isaac já fez ali a devolução. Domina ali a equipe do Guarani. Olha o Cachoeira, invadiu, bateu pro gol. Espalma Busato. Manda a bola para fora, escanteio. Escanteio pro Bugre. Que batida, hein? Perigosa. Olha o Cachoeira batendo pro gol, mandando a bola para fora, um escanteio. Já cobrado. Vem o Guarani, vai tentar o cruzamento, toque de cabeça, se perdeu e foi embora. Maranhão de cabeça, hein? O Bugre quase ganha ali um tiro de meta a equipe do Caxias. A você ligado e sintonizado junto com a gente, agradecendo sempre o carinho da audiência, hein? Muito obrigado. Para você que está conectado aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola a equipe do Caxias. Outra vez dominando. Lá pelo sistema defensivo. Faz ali a inversão. Conseguiu recuperar o João Paulo. Mas a posse de bola outra vez é do Caxias. O Guarani aperta. Faz ali a cama de gato. A zaga da equipe do Guarani ganha a falta ali o Caxias. Quase 10. Quem fez a cama de gato foi o Jonathan Costa. Tem falta ali para a equipe do Caxias. Já cobrado, domina aqui na ponta, dominando com o Jonathan Ribeiro. O Jonathan Ribeiro já fez o toque para Ravanelli. Ravanelli vem descendo, prepara a hora de evolução feita. Domina com outra vez com a zaga da equipe do Caxias, com o Jansson. Jansson já fez a jogada, ponta esquerda na correria total, já abre o jogo para Grigor. Grigor para a equipe do Caxias, tenta ali driblar, passou por todo mundo, a bola vai saindo para fora, ganha um arremesso manual. A zaga da equipe do Guarani. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo. É Brasileirão, Série C, Brinco de Ouro, 10h40 passados, é segundo tempo. 1 pro Guarani, gol de Isaac no primeiro tempo, 0 Caxias. Pra cá, viva o futebol interior, Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br, Grupo D, Copa do Mundo, Estados Unidos venceu o Paraguai por 1-0. A bola rola às 7 horas da noite para Brasil e Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. E vocês acompanham tudo aqui no Futebol Interior. Pedro Lino, Futebol Interior e Piques da Galera na Copa do Mundo 2026. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Vem Cachoeira, invadiu, bateu pro gol. Espalma o goleiro no rebote, a bola abriu, tira a zaga. Que batida do Cachoeira, hein, ô Marcondes? Pô, não é nem hora do almoço, hein? Comeu feijoada, comeu chumbo, o Cachoeira. Que pancada, goleirão, foi bem. Canto direito. Cachoeira tá crescendo cada jogo, né? Ele, Carlos Eduardo, time Maranhão hoje, Maranhão taticamente, mas o Cachoeira e o Carlos Eduardo, pra mim, estão fazendo a diferença pra essa equipe bugrina com 10 rodadas do campeonato. Vem descendo outra vez a equipe do Guarani, o cruzamento, a bola tá viva, sai nela pra pegar Busato. Defende, tira o que seria uma jogada perigosa na área da equipe do Guarani. F Play, som e imagem no melhor do futebol.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Outra vez vem descendo, vem tocando bola a equipe do Guarani. Lá pelo sistema defensivo do círculo central, abertura de bola, vem dominando na categoria para Isaac. Tentou ali criar a jogada para João Paulo, não deu certo. Chega ali para cortar ali a zaga da equipe do Caxias. Outra vez vem descendo a equipe do Caxias com Grigor. Grigor tentou criar a jogada no círculo central, faz o giro ali para o camisa número 9, que é o Salatiel. Ele ganhou falta, já é a segunda falta ali para cima do Salatiel no círculo central e por esse motivo a arbitragem está dando ali cartão amarelo para o camisa número 2 da equipe do Guarani, que é o Maurício Antônio, viu? É a segunda dele para cima do Salatiel. Mas aí o Maurício que tem nome de ator, pô, e não tem nome... O Maurício tem nome de ator e não tem de jogador, isso é claro. Mas é o seguinte, pô, ele tava na cara que ele ia tomar cartão amarelo. Pô, é óbvio, pô. Ó, que isso, olha os homens. E vem a equipe do Caxias, abriu, bateu, golaço! Gol do Caxias! É dele, Victor Feijão. Jogada pela direita, o cruzamento lá do Grigor, acertando. É claro, na verdade o cruzamento foi do Felipe Albuquerque. Deixando ali a bola linda pro Feijão. Victor Feijão só olhou pro ângulo direito de Kaique França. Bola no fundo do gol. Sem nada pôde fazer o goleiro da equipe do Guarani, hein? Absolutamente nada. E outra coisa, a equipe do Caxias fez agora o que o Guarani não faz. O que é levantar a cabeça, ver o posicionamento do companheiro, ver o melhor posicionamento, ver onde está o time posicionado. O que fez o trabalho? Pela direita, o Felipe levantou a cabeça, recebeu a jogada pelo lado direito, ele recebeu, ele cruzou para trás, onde estava o Feijão, sozinho, arrematou. Então, essa jogada do Caxias, que é um time bom e equilibrado, a gente citou isso aqui, né? É um time que consegue ter a leitura de jogada, a leitura do cenário pontual. É o que falta para o Guarani, né? E está acontecendo na equipe do Caxias. Por isso que ele tomou um gol. Pela falta ruim, desnecessária do Marco, proporcionando essa jogada. Isso aí, Marcondes. Levando aí para vocês o que foi aí esse segundo gol da equipe. Aliás, esse primeiro gol, o segundo gol no jogo, né? A equipe do Caxias empatando o jogo e agora tem a oportunidade. Carlos Eduardo na bola. O Guarani tem oportunidade de abrir o marcador. 15-20. Cruzamento errado, Carlos Eduardo. A bola volta outra vez, reboteado. O Caxias empatou, hein? Que coisa, que coisa. O Guarani tinha tudo aí. Tem que agora levantar a cabeça e buscar o segundo gol, hein? Mas tem muito jogo pela frente. Não pode, não pode se abalar. O Caxias deu uma mudada de arremesso para o Caxias, tá certo? Não precisa ligar o João. O Guarani precisa dar uma acalmada na temperatura, baixar essa temperatura. O Caxias cresceu no jogo, voltou melhor em relação ao primeiro tempo, subiu a marcação. Porque ele percebeu o quê? Ele percebeu um time do Guarani lento. Nós falamos disso. Tinha que ser mais acelerado. O Guarani tinha condição no primeiro tempo de estar com um placar muito maior. Nem para se incomodar com esse gol. E esse gol apareceu, está incomodado aqui Bugrina, mas tem chance para virar sim. Vem outra vez a equipe do Guarani, o lançamento tentando achar o Cachoeira, não deu certo, a bola volta ali, outra vez, reboteada para Castro. Castro dominou com a perna esquerda, solta a bola para João Paulo. João Paulo foi para cima, escancarou, ergueu a cabeça, fez ali o toque, vai tentar bater pro gol. Vai para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo preferiu erguer a cabeça, vai tentar criar a jogada, domina, para, olha, vê quem joga, soltou, escancarou, devolução feita. Se tivesse mandado, hein? Se tivesse mandado, meu Deus do céu, hein? Daria certo. A bola volta outra vez pro Guarani, pro Isaac. Isaac escancarou, quem sabe o segundo gol na trave! Meu Deus do céu, que pancada! Tenta uma bicicleta. Ó, abusado, hein, o Marcondes. Ele ofendeu com classe o Maranhão. O Maranhão foi dado de bicicleta, ele amorteceu no peito e de cabeça depois, né? Aí é complicado. Mas o Isaac soltou uma pancada, né? Muito bom. Tem que chutar, daí quando você tem oportunidade, vai para o arremate. Se não, você vai no chão. Aquela bola que teve no chão pelo meio ali, se a bola passa e chega até o Isaac, que
estava na entrada da grande área, na direção do gol, pro caminho do gol, eu acho que ia ter problemas o goleiro da equipe do Caxias do Sul. Outra vez vem descendo a equipe do Guarani, dominando com o João Paulo. João Paulo, ponta direita, lançamento feito, sobe de carrinho para cortar. A bola volta ali, reboteada, domina. Tenta ali criar a jogada na correria total. A bola vai saindo para fora. Não evitou a saída. Tenta ali criar a jogada outra vez aqui pro Caxias, para cima. Chega ali para cortar, chega para roubar essa bola. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem falta para a equipe do Guarani, 18 passados deste segundo tempo. O Bugre vai empatando, né? Vencia, né? Gol de Isaac no primeiro tempo e o Caxias empatou no segundo tempo com o Victor Feijão, hein? Que coisa, Marcondes. Há possibilidades ainda de o Guarani conseguir o segundo gol? Claro que tem. Total. 100%. Não há nenhuma dúvida sobre essa questão de expectativa de vitória. Nenhuma, 0. Eu não tenho. O Caxias está jogando um pouco melhor, está jogando um pouco melhor. Mas a diferença em relação à equipe bugrina, a diferença ainda é para o Guarani, favor Guarani. Tem uma bola parada agora, e na bola parada você tem o Carlos Eduardo que bate bem na bola. Ela é frontal, pegaram o Cachoeira, uma jogada um pouco mais forte do zagueiro. É só ajustar algumas coisas, ser um pouco mais rápido, colocar essa bola no chão, né? Ter a leitura de comportamento tático da equipe que dá resultado. Mas a equipe do Caxias mostrou que ela é perigosa, desde o princípio a gente comentou isso, ela é perigosa nos corredores, né? Esse é o problema do Caxias, né? E esse é um problema que o Guarani tem que ajustar. E essa falta perigosa aí, você tem Carlos Eduardo que é craque nessa situação aí. Ele na bola, Carlos Eduardo. Tem o Castro também, mas foi o Eduardo. Isolou pra fora. Tiro de meta favorecendo a equipe do Caxias. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente, vem dominando, vem descendo outra vez aqui pro Caxias. A abertura de bola domina, fez ali o toque feito, ainda no sistema defensivo. Gustavo. Oi, diga aí. Observação agora, ó. Olha a velocidade no toque de bola do Caxias. A virada, o toque rápido, ou seja, é isso que o Guarani não faz e o Caxias faz, executa isso, né? É rapidez, rápido, é isso que dá, porque você está bem posicionado. O Guarani não está mal posicionado, ele está bem posicionado, só que ele toca lento. Ele quer cozinhar o jogo, quer passar o tempo. Agora com 1-1, ele tem que acelerar um pouco mais o jogo, é essa a questão. Tá certo então, ele, Marcondes, trazendo o seu comentário e atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série C, 10ª rodada, Brinco de Ouro, segundo tempo, 20-50, Guarani tem 1, Caxias também tem 1. Placar ao vivo, futebol interior e Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Copa do Mundo, tivemos já pelo grupo A. México 2, África do Sul 0, Coreia do Sul 2, República Tcheca 1, Argentina e França estreiam na próxima semana. E lá vem o Caxias, jogada nossa, tem grande chance, vem descendo ali com o Ravanelli, cruzamento, tira, afasta ali a zaga, não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira. Vem descendo o Guarani. Ali com Cachoeira. Cachoeira abriu para João Paulo. João Paulo na ponta esquerda, na correria total. Ele vem carregando essa bola. Preferiu soltar essa bola no círculo central. Domina ali com o William Farias. O William Farias já fez o toque, dominando aqui na ponta direita. Na correria total pro Rian. Rian ergueu a cabeça. Cruzamento. Toque. Afasta a zaga da equipe do Caxias. Bola ali, tem arremesso manual. Pedro Lino, diga aí direto dos Estados Unidos. A bola rola às 7 horas da noite para Brasil e Marrocos pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. E vocês acompanham tudo aqui no Futebol Interior. Pedro Lino, Futebol Interior e Piques da Galera na Copa do Mundo 2026. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques.
Esse sou eu. Daqui a pouquinho vai ter 3 mudanças na equipe do Caxias, hein? 3 mudanças na equipe do Caxias. Você ligado e conectado aqui junto com a gente, agradecendo, é claro, o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados aqui nos canais Futebol Interior. Já vou trazer aí as mudanças na equipe do Caxias. 3 mudanças, hein? 3 mudanças na equipe do Caxias. E olha o Caxias, cruzamento, tira ali, afasta ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta com Carlos Eduardo na ponta esquerda, na correria total, faz o lançamento, tentando achar alguém, sobe de cabeça, corta. A bola volta ali, reboteada, vem descendo outra vez os caras. Começa a gostar do jogo a equipe do Caxias. João Paulo dominou, tentou fazer o giro, ganhou ali a falta. A arbitragem em cima, tá marcando falta pra cima do João Paulo, hein? Vai ter mudança. João Lucas. E essa placa apagada, não? 22. O João Lucas entrou. 16, Vitor também entrou. O 15 é o Breno, também entrou. 15, Breno, Vitor 16 e João Lucas 22. Entraram na equipe do Caxias. 15, Breno. 16, Vitor. 16, Vitor. E João Lucas 22. Ó, os caras que ganham dinheiro, o quarto árbitro, que levanta a placa, tá informando errado, pedindo pro Breno voltar. Porque ele levantou 16 e entrou o Breno. Isso é uma bobagem gigantesca. Pô, os caras estão indo só pra fazer isso, só pra levantar a placa, velho. Pô, só pra levantar a placa. Tipo assim, toma essa água. Eles não conseguem tomar água, velho. Ah, vou falar uma coisa. Hein? Que faz. Olha lá. Saíram o Vitor. João, o 10 e o 8. Agora eu vou aqui, ó. Saíram Matheus Nunes, Ravanelli e Feijão, autor do gol. Entraram Breno, 15, Vitor, 16 e 22, João Lucas. Certinho, meu amigo gripado? Ok, tá marcado. Vai dar certo até o final, vambora. Vem descendo outra vez ali a equipe do Guarani. Quem sabe agora? Quem sabe o Isaac abriu essa bola dominando aqui. Quem sabe agora pra Castro. Castro chegou batendo pro gol, bola sobrou, tá viva, tira! Nossa, marcou impedimento, mas também... Do João. Demorou, hein? Mas o João tentou salvar um lance, ele deu de calcanhar e acabou errando, né? Me preocupou, eu estava tão animado com... Não é que eu não esteja, eu estou, mas diminuiu bastante. Tomou um gol, cara, o Guarani foi totalmente a nocaute. Tá perdido, cara. Ô, calma. O time é bom, líder do campeonato. Tem que ter calma, não é assim que funcionam as coisas. Não pode entrar em parafuso como entrou agora. Tá certo, esse é o Roberto Marcondes, trazendo aí a sua opinião, Guarani. Parece que sentiu, né? Parece não, sentiu ali o gol, né? Tinha uma intensidade no jogo e agora aí, evidentemente, totalmente perdido. Agora, o que vai fazer o técnico Hélio Cizenando? A abertura de bola e começa a crescer a equipe do Caxias, meu Deus do céu. A abertura de bola, o cruzamento, bola tá viva, passa por todo mundo e vai embora. A bola sobrou para Vitor. Vitor que entrou agora, hein? Abriu o jogo ali para Roberto. Roberto preferiu soltar essa bola, o cruzamento, a bola tá viva, passa por todo mundo e vai embora. Em tiro de meta, favorecendo a equipe do Guarani. Ô, Gustavo, tá na hora do Herbert entrar. Ele, o Mirandinha, né? Se eu fosse o treinador, né? Parede. Se eu fosse ele, eu colocava Parede e Herbert no time. O 27 e o 77. Velocidade, dava uma reformada nesse pulmão de ataque. E eu não tiraria o Maranhão. E nem o Cachoeira. Eu tiro mais no meio de campo. Aí no meio de campo eu vou pro Isaac, eu vou pro João. Eu mexeria por aí. É minha opinião com relação a essas mexidas. Abre o jogo outra vez a equipe do Guarani, perde a bola, o Caxias começa a crescer no jogo, sente ali um momento de fragilidade, o Guarani sentiu, hein? O Bugre sentiu ali o gol de empate da equipe do Caxias. Trabalha essa bola a equipe do Guarani com ele, Maurício Antônio. Tá amarelado, hein, o Maurício Antônio. Ele abre o jogo, olha ele fazendo bobagem. A bola volta ali para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo tentou ligar alguém no ataque, não conseguiu. A bola volta ali reboteada para a equipe do Caxias que começa a gostar do jogo. O Hélio só vai ali observando, vai olhando, vai vendo ali que peças ele pode evidentemente colocar no jogo para tentar aí o gol da vitória. Sentiu ali, hein? O árbitro, olha como é que é a questão. O William Faria sentiu a contusão. O árbitro não deu o jogo parado. A equipe do Caxias
que ia tocar essa bola para lateral e os jogadores estão cobrando a arbitragem, né? Não foi nada não, mas nesse momento o árbitro não parou o jogo. Que lambança, não? Deus do céu. Que isso? Vem outra vez para Roberto. Roberto já abre o jogo, domina para Maurício Ribeiro. Também amarelado. Ele abre o jogo para Roberto. Roberto volta para Maurício Ribeiro. O Caxias tocando a bola lá pelo sistema defensivo. A bola vem com o Busato, goleiro da equipe do Caxias. Solta essa bola, curtinha, dominando ali com o camisa 3, que é o Jansson. Jansson já fez o toque, abre o jogo para Felipe Albuquerque. E Felipe Albuquerque dominou a recuperação da equipe do Guarani com Carlos Eduardo. Erga a cabeça, Carlos Eduardo. Erga a cabeça, Carlos Eduardo. Soltou essa bola, domina ali com Cachoeira. Cachoeira para Rian. Rian preparou a devolução para Cachoeira. Cachoeira ergueu a cabeça, vem com quem toca e vai para cima. Foi no mano a mano. Vai tentar ali fazer o Hilário Laria. A tabelinha foi feita com ali o Isaac. Isaac para Cachoeira. Cachoeira chegou no cruzamento, tira, afasta ali a zaga da equipe do Caxias. A bola volta com Carlos Eduardo. Mandou de volta ali para a grande área. Era para ter batido, né, o Marcondes? Mas tava meio fechadão ali, não tinha... O Guarani tem uma pisada de bola gigante, né? Tô vendo esse lance aí. Peraí, esse lance aí foi pênalti pro Guarani. Olha lá, Gustavo. Olha lá, dá uma olhadinha. O nosso monitor aqui com o Bolas colocou. Eu tinha falado. É pênalti claro, velho. Isso daí desde o começo do primeiro tempo. Eu tinha falado que foi uma lambança da arbitragem. Segundo tempo, né? Segundo tempo. No começo do segundo tempo. Foi uma lambança da arbitragem. Vai ter duas mudanças. Aí você falou do Herbert. Parece que vem, hein? Vem. Saiu o Maranhão. O Maranhão no lugar do Herbert. Escanteio já cobrado, a bola tá viva, sobe para cortar ali a zaga, a bola volta ali outra vez, eu vou tirar para a equipe do Guarani, dominando o Bugre com Cauã Jesus. Cauã Jesus preferiu soltar essa bola para Rian. Rian preparou, tá paralisado ali alguma coisa? Não tá valendo mais nada, hein? É o Cauã Jesus 66 e Herbert no time bugrino. Ele reforça a beirada e dá velocidade para frente. Porque eu não gostei da saída do Maranhão, não. Acho que teria outro para sair. Para mim, uma outra opção para poder ter essa dinâmica diferente da equipe bugrina. Mas, enfim, as mexidas. Esperamos que, principalmente com o Herbert, tenha essa velocidade, esse arranque, trabalhar essa bola não só no centro da grande área, mas também pelas beiradas. Isso aí, Marcondes, com o seu comentário. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Eu não tiraria o Carlos Eduardo. Olha, primeira vez que estou criticando mexidas do LC Zenando. Primeira vez no campeonato. E você mexeu melhor. Na minha opinião, tudo bem que o Carlos Eduardo caiu de produção, o time inteiro caiu de produção. Mas para mim, tinha que ter saído o Isaac, não o Carlos Eduardo. E esse pênalti aí? Claríssimo. Se jogou, tivemos né? problemas no jogo. Obstrução. Ele obstruiu a passagem do jogador. Isso está no regulamento. Isso é falta. Falta dentro da grande área pela obstrução. Isso é pênalti. E cartão para o lateral direito da equipe do Caxias. É isso que o arbitragem deveria fazer no jogo. Ou no lance. Tenta ali criar a jogada outra vez da equipe do Guarani. O Bugre vai empatando o jogo. Olha o Cauã Jesus. Fez o toque. Abertura de bola. Vem caindo aqui na ponta pro Castro. Castro fez o cruzamento. Tenta achar alguém. Eu acho que na bola aérea vai ser muito difícil aí nesses cruzamentos. Vai jogar pra Cachoeira que tem 1,60 m contra 2 metros de altura, os caras também? Tem como. Vai no chão, Cachoeira no chão. Abre o jogo, olha o Isaac. Abriu pra ele, João Paulo bateu em cima, voltou desequilibrado. João Paulo. É arremesso manual, tá caído ali o goleiro da equipe do Caxias, hein? Moraes vem aí, 14 na equipe do Caxias. Outra alteração. E vai ser. Vem zagueiro, ele vai fazer. Eu acho que ele vai praticar uma linha de 3. Vai ser difícil pro Guarani entrar. Tá? Já tá difícil, né? Vai sair, Jansson. Agora, ele vai reforçar, né, a questão do pulmão, né? E é claro que vai ser muito difícil
o Guarani jogar agora como ele jogou no primeiro tempo. Ele teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo. Tá tudo perdido? Claro que não. Tem chances reais de ganhar o jogo, Guarani. Joga em casa, líder do campeonato. Tem tática para isso e tem atletas para isso também, que é Cachoeira. Tem jogadores importantes, que é o Herbert. Dá pra ter liga ainda no jogo. Vem outra vez ali, o sol começa a aparecer no Brinco de Ouro, hein? O Herbert. Querida torcida, fez gol em derby. O torcedor gosta do Herbert. Ele dominou, tenta ali criar a jogada, vai voltar, perdeu, recuperação é feita. A bola volta ali, reboteada, domina, vai tentar ali fazer um giro, foi pra cima. Tenta ali a categoria, tenta ali fazer o toque, a bola volta, outra vez reboteada para a equipe do Guarani. Já faz o toque na ponta, vai Bugre, quem sabe agora o lançamento feito pro Herbert. Se antecipa ali para afastar na zaga. A bola volta outra vez, reboteada. Olha o Bugre na ponta. Domina com Cachoeira. Cachoeira foi no mano a mano. Conseguiu abrir ali. Deu certo pro Cauã Jesus. Cauã Jesus para Castro. Chegou batendo pro gol. Foi torto. Escanteio para a equipe do Guarani. Guarani tem um, Caxias também tem um. Bugre tem escanteio. Castro na bola. Uma grande oportunidade. Quem sabe agora vai mandar essa bola dentro da grande área. A equipe do Guarani vai tentando ali criar a jogada. O lançamento chega para cortar, a bola tá viva. Quem sabe agora tira. A bola sobrou ali pro João Paulo. João Paulo cortou, foi para cima no mano a mano, bateu pro gol em cima da zaga. Vai ser difícil, hein? Furar aí esse bloqueio da equipe do Caxias. A abertura de bola tentou a tabelinha totalmente errado. A recuperação do Caxias. E meu amigo, agora é o contra-ataque. Agora é o troco. Vem descendo os caras na ponta esquerda. Cauã Jesus na marcação. Bola sobrou. Se deixar virar um perigo, tira para afastar. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Marcondes, informação. É renda do jogo, público também, Brinco de Ouro. 10ª rodada, por enquanto o Guarani 1, Caxias também 1. Público de 4.399, público de 4.399, gostei. Renda de R$89.090, é isto. Sabadão é média, né? Média. Tá bom, tá excelente. E, na minha opinião, 5 mil pessoas para Guarani Caxias, tá bom demais. Abre o jogo, vem tocando bola ainda no sistema defensivo 35. O Guarani vai empatando o jogo, 1 pro Guarani, 1 também pro Caxias. A abertura de bola para. Olha, vê quem joga, solta a bola com o Jonathan Ribeiro. O Jonathan Ribeiro fez ali o toque outra vez para Felipe Albuquerque. E Felipe Albuquerque tenta criar a jogada. Perdeu! Conseguiu pegar ali o Herbert. Invadiu, chegou batendo pro gol para fora. Deveria ter caído, hein? Foi puxado, ganha ali um escanteio. Foi puxado ali. E nem um amarelinho, não tinha como ele parar. O Herbert, ele é tarado pra um gol. Ele não tinha como. Agora me preocupa essa contusão aí. A bola veio por trás do zagueiro, esticou a perna, torceu o joelho direito, hein? Preocupante, hein? Se levantou, graças a Deus. Herbert é um cara sensacional, eu gosto muito dele. É escanteio para a equipe bugrina com o Cauã, vai para a batida. Cauã Jesus na bola, vai chover, a bola na dentro da grande área, a bola tá viva, sobrou. Vai William Farias, chegou batendo pro gol, para fora, tiro de meta. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Segundo tempo, 36 minutos, você ligado e conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Você percebeu, Gustavo, Marcos, e os amigos estão nos acompanhando, e muito obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo. Lembrando que a gente vai ter daqui a pouquinho, às 5h30 da tarde, um pré-jogo da estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos, Copa do Mundo, 7 horas da noite, aqui em Campinas, no Boró Botequim, no nosso Instagram, @Futebol Interior com a Luiz e com o Davi. Ao vivo, direto dos Estados Unidos, já na arena de estreia da Seleção Brasileira. Pedro Lino, para essa estreia maravilhosa, certamente com o pé direito, junto com a Seleção Brasileira. Estamos 5h30, hein? Pré-jogo ao vivo, numa live ao vivo, no nosso Instagram, @Futebol Interior. Sempre em nome de Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo. Sorteios semanais e prêmios instantâneos. Sorteios pela Loteria Federal. Pix da Galera, plataforma regulamentada.
Bola junto com a Pix da galera. Aí, o Pix da galera. E ali, vinha tentando ali uma jogada, o Herbert, mas ali vai ter mudança outra vez no Guarani. O Luca vem aí, hein? Vixe, Maria, meu Deus. Eu acho o Luca fora da faixa já. Luca, número 9. Aí fala assim, Marcondão, vou queimar tua língua, seu corneteiro. Seu corneta. Marcondão, você é corneta, vai falar Lucas. Você vai ver. Ele vai fazer assim quando marcar o gol. Ele vai levantar o dedo. Caiu o Cachoeira. Pô, hoje o Hélio Cizenando não fez mudança legal. Hoje, Hélio Cizenando esteve numa tarde de Luca. Hoje, o Hélio Cizenando teve uma tarde de Rodrigo Santana, ex-técnico da Ponte. Meu Deus do céu. É isso. Ah, meu Deus do céu, 38 minutos, vem descendo ali a equipe do Caxias, outra vez na ponta esquerda, na correria total, vai descendo, vai tentando criar a jogada, 1-1, um para a equipe do Guarani, 1 para a equipe do Caxias. Que jogada linda, cruzamento, olha meu amigo, perigo, cruza, tira de cabeça a zaga da equipe do Guarani. A bola volta ali, reboteada com Felipe Albuquerque, dominou, bateu pro gol para fora. Agora eu tenho que falar, né? Diga. Essa bola foi longe, agora eu tenho que falar o porquê ele foi um Luca ou foi um Rodrigo Santana, né? Foi mal hoje nas alterações o técnico Bugrino. O Hélio sempre mexeu bem no time, mas hoje ele não mexeu legal. Eu não tiraria o Cachoeira. Ah, tá morto, respira um pouquinho. Você treina pra isso. Um dos melhores em campo, o cara que dava mais trabalho pra zaga do Caxias. Era 2 em cima dele. Ele tira pra colocar Luca, eu espero que o Luca queime minha língua. Mas o Luca não vai pegar na bola, você pode ter certeza disso. Olha a equipe do Guarani, vem descendo com o Herbert, na ponta direita, ele preparou, fez o toque para João Paulo. Pulou a bola volta outra vez, reboteada, vem descendo no sistema defensivo. Olha que dominada errada e perigosa ali do atleta Jonathan Costa da equipe do Guarani, mas ele conseguiu ali arrumar a casa. Vem tocando bola na ponta direita ali com o Rian. Rian preferiu soltar a bola para Herbert. Herbert na ponta direita, ergueu a cabeça, vê com quem joga, foi para cima, tentou criar a jogada totalmente errada. A bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. Sabe o que o Hélio Cizenando fez? Pegou o Herbert e colocou na função, estava exercendo o Cachoeira. Corredor direito, ok? Bom, vai fazer no pé trocado. E colocou o Luca como referência. Se a bola está por cima, o Luca não vai chegar porque os zagueiros são altos. Se tirou o Herbert, que é uma referência na grande área, faz a inversão, então não tira o Cachoeira. E não coloca Luca. Mexeu mal. Taticamente, o Hélio Cizenando mexeu mal no time. Vem descendo outra vez a equipe do Guarani, vai tentar o cruzamento, a bola vai saindo, não, evitou ali a saída. O assistente está marcando alguma coisa, marcou falta ali, hein? 40 minutos passados e atenção, torcedores, para você ligado e conectado, vem comigo pro tempo e placar de jogo. É brasileiro, é Série C, 40 passados deste segundo tempo, 1 pro Guarani, 1 também para o Caxias. Placar ao vivo, futebol interior. Em nome de Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, acesse rivalo.bet.br. Copa do Mundo, Grupo A, jogos realizados, hein? Grupo já com rodada cheia, hein? México venceu a África do Sul por 2-0 e Coreia do Sul venceu a República Tcheca por 2-1. A bola rola às 7 horas da noite para Brasil e Marrocos pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. E vocês acompanham tudo aqui no Futebol Interior. Pedro Lino, Futebol Interior e Pix da Galera na Copa do Mundo 2026. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. A abertura de bola na ponta esquerda, vem descendo ali a equipe do Guarani. A bola vai se perdendo outra vez com o Roberto. Roberto aqui na ponta, favorecendo a equipe do Caxias. Conseguindo a recuperação, ele para na hora, vê quem joga, solta a bola ainda na ponta esquerda, na correria total, vai tentar ali fazer o lançamento. Vai tentar ali fazer o giro, sobe de cabeça para cortar, a bola vai caindo, vem surgindo aqui na ponta. Outra Gustavo, vez. Oi, diga aí, Marconi. Você percebeu que com as mexidas o Guarani perdeu força no ataque? Perdeu. Tirou o Cachoeiro e perdeu força. O Cauã não está conseguindo nada. O Herbert tentou 2 vezes, mas sozinho vai ter problemas. Então perdeu a força. E o Luca não pegou na bola. Eu avisei. Pega. Amigos avisam.
Pega ali Kaique França, fez o toque, trabalha a bola ali com o Maurício Antônio. O Maurício Antônio preferiu soltar essa bola, vem dominando, vem carregando. Ali pro cabeça, o número 3, que é o William Farias. William Farias do círculo central, erga a cabeça, vem carregando essa bola. Equipe do Guarani com o Cauã Jesus. É Cauã Jesus, ponta esquerda, erga a cabeça, faz ali o toque. Conseguiu ali outra vez pro João Paulo. João Paulo caiu, pediu falta, ganhou falta, ponta esquerda, favorecendo a equipe bugrina, Marcondes. É uma falta aí pra equipe do Guarani com o João Paulo, camisa 10, chegou por trás, a zaga da equipe do Caxias cometeu a falta. Na verdade, o João, ele provocou a falta, né? Ele deu uma atrasada no lance para justamente ter essa condição de mexidas. Vamos lá. Entrando o Rafael, número 4. Saiu o Rian. E também em campo o Parede. Sai Parede, desejou boa sorte aí. O 21 autor do primeiro gol nosso, o Isaac. Mexeu. Mal ele hoje, hein? Mal ele hoje, hein? João Paulo, na verdade Cauã Jesus, né? O João Paulo sofreu a falta, mas Cauã Jesus na bola, hein? Daí direto, Marcondes, usou o cruzamento. Não, vai levantar. Lá no segundo pau, lá pro Herbert. Vai levantar ali. Cruzamento na grande área, o toque de cabeça, que jogada, caiu. Pênalti. É penalidade máxima pro Guarani. Quem sofreu, Luca, viu, Marcondes? Ele ficaria. Ih, o tempo fechou, hein? William Farias ali pra cima do atleta, o tempo fechou. Uma discussão, mas o William Faria, ele foi numa roubada desnecessária. Ele entrou numa dividida desnecessária, o William Faria. Quer ver, ó, a cobrança do Luca. Cruzamento. O Marco cabeceou. Entrou na grande área, o pênalti foi claro. O Lucas ia chegando, foi puxado, né? O Lucas ia chegando e faria o gol, né? Mas não pegou na bola. Que coisa, hein, ele sofreu o pênalti, Luca, sem tocar na bola, velho. Isso é inacreditável. E o que tá acontecendo? Qual é a treta aí, hein? Tá fechado ali, vai discutindo ali os atletas. O pênalti é claro e marcado, ponta. O lance agora é questão de treta com o William. O William já saiu da confusão. É o time do marcado o pênalti, claríssimo. O Lucas vai bater? Você tá protegendo Ele vai bater. Lembra que teve no Paulista, teve um jogador, foi o Andrés do Palmeiras, cavucou lá na marca de pênalti, aí o Memphis mandou a bola lá no céu, lá em Itaquera. Aí depois ficou todo mundo na rodinha para proteger a marca de pênalti, né? Tá protegendo lá. Que bobagem, não. Saiu o Luca, agora está protegendo. Os protetores da marca de pênalti tem que assinar contrato, tem que aumentar o salário, 40%. Função dupla, né? E o torcedor o brinco precisa ser reformado, olha lá. Passar um negócio ali, fica bonitinho, pô. Tá tem eleição no Guarani, dia 26 de julho, né? Foi marcado uma vez. Mas as mesmas chapas, né? Mesmas chapas. Entendi. Mesmo cenário político, no caso. Vamos ver. Exatamente. É sério que o Lucas vai... Só pra me provocar. Já pensou, Marcondes? William Farias recebe cartão amarelo. Olha lá, bobagem que ele fez. Ali tinha que ser 6 minutos. Não entendi o que o William Farias fez. Vai treta. Jogar pra torcida. Ali quem tinha que bater era o João, pô, 10. Tomara, Luquinha, vai. A vitória é nossa. Faz tempo que você não faz um golzinho pra nós. Não, ele deixou pro João Paulo. Falei pra você. Falei pra você. Era o Luca que ia bater, velho. Alguém deve ter buzinado. É João, é o 10. Será, Marcondes? Ele tava protegendo só. Quem que dá uma de Hendrick, não? Vamos lá, com o João Paulo, 2-1. Vai, João Paulo. João Paulo pra fazer, Busato pra defender. João Paulo pra fazer. E o Busato não vai defender. A bola vai pro gol. A intenção dele é defender o Busato. Mas o João Paulo chegou, bateu, gol! Gol! Do Bugre! João Paulo! Goleiro de um lado, bola pro
dentro. Bem postado, bem posicionado. Só olhou pro canto e bateu. João Paulo amplia o marcador do Brinco de Ouro. Guarani tem 2. O Bugre tem 2. O Caxias tem 1. João Paulo, 10 é o número dele. Detalhe, é seu o Marcondes. Ele foi, após uma cobrança espetacular do João Paulo, foi comemorar com a torcida. Teve justamente aí uma bronca com o torcedor com relação às vaias, mas o João bateu com muita categoria, mas muita categoria. Ele às vezes não joga bem, mas ele tem categoria. Ele tem muita qualidade, muita qualidade. E é claro que o placar, numa construção em geral, é favorável à equipe do Guarani no jogo. Foi mais ou menos o segundo tempo, foi, mas tá aí 2-1, pênalti claríssimo do Luca, e bateu de forma espetacular, esplêndido. Estupendo, João. Importante é os 3 pontos, né, Marcondes? Tirou o goleirão foi lá no ponto de escanteio. Vem o Caxias, levanta a torcida do Guarani. E vem o Caxias. Carrinho, a arbitragem tá marcando falta e vai ter cartão, hein? Vamos lá então, aqui ó. Saiu Grigor, número 5 no Caxias. E entrou Gaspar. O Gasparzinho! Tem que marcar o fantasminha, perigoso, de repente ele sem ninguém ver na grande área. Tem isso também. Ó, acabou o jogo, o Gasparzinho 17. E saiu o Grigor, número 5. Ó, e tem que tomar cuidado. Bola parada assim é um perigo. Vai chover, bola na área, se segura aí, Bugrão. Meu Deus do céu, hein? Bola tá viva na grande... Não foi nada, meu Deus. Olha o Herbert, ó. Eu fiquei saiu aqui, mano. que coisa, hein? Tem falta para a equipe do Guarani, diga, Marcondes. Eu achei que, nossa senhora. Mas aí ficou também, ficaria elas por elas. Teve um pênalti nosso também, né? Teve, mas aí estamos de 2-1. Ó, de novo aqui no monitor do Eduardo, ó. Não foi nada, não. Ele sentiu o braço do Herbert, ele sentiu a mão, ele caiu. Entendeu? É diferente de você vai abraçar a sua namorada, falando em Santo Antônio hoje, o Santos casamenteiro, você vai tocar a mão na cintura para dançar, ela vai ficar toda derretida. É o que ele fez agora. Que coisa, hein? Esse Roberto Marcondes. Clima da Copa. Meu Deus do céu, lançamento feito, vem a equipe do Caxias, 49 minutos. Vem a equipe do Caxias tentando ali criar a jogada, vamos até 51, hein? Vem descendo a abertura de bola. Olha, os caras não tá valendo mais nada. Subiu a bandeira. Faltando aí 1 minuto para terminar o jogo. 1 minuto para terminar o jogo. O Bugre vai vencer. O Bugre vai vencer 50 minutos. Bota o hino do Guarani aí, ô Bolacha. Tomara que a vitória vem. O Guarani no campo ofensivo. Vem tocando bola outra vez. Vem descendo a equipe do Caxias. Tenta ali criar a jogada, domina aqui na ponta esquerda. 50-23. Vamos até 51. Vem descendo os caras. Ponta esquerda, dominou, preparou, ergueu a cabeça. Vai se prendendo todo. Vai na marcação. Vem descendo a equipe do Caxias. Com ele, o Maurício Ribeiro. Preferiu soltar essa bola aqui na ponta esquerda. Vem descendo os caras. Tentando ali o gol de empate. O Guarani pode ali conquistar ali mais uma vitória dentro do campeonato. Vem tocando bola. Se fecha todo o Bugre. Se fecha todo o Guarani. Vem descendo, criou a jogada, girou, foi pra cima, vai tentar ali fazer o giro. Não conseguiu, a bola volta ali, reboteada. Aumenta o hino do Bugre aí, Bolacha. Vem a equipe do Caxias, afasta a zaga da equipe do Guarani. Ergue os braços. Márcio dos Santos Oliveira. O Bugre vence o jogo, placar de 2-1, 2 pro Guarani, 1 de Caxias. O Bugre fez o gol com Isaac no segundo tempo. João Paulo cobrando o pênalti. Deram a vitória pro Guarani, 2 pro Bugre, 1 para a equipe do Caxias. Gol de Vitor Feijão. Diga aí, Marcondes, fim de jogo com você. E os 2 jogadores de meio de campo que marcaram para a equipe bugrina.
É um time bem construído, um time que tem a escalação construída, né? E treinamento. Claro que o time do Guarani teve problemas, principalmente no segundo tempo, né? Cresceu muito. Teve problemas porque ficou muito apático, a equipe do Caxias cresceu, mas mesmo sendo um pouquinho apático em relação ao primeiro tempo, não foi apático o jogo. No segundo tempo foi um pouquinho, talvez até pelo crescimento do Caxias, se preocupou mais em se defender e claro, né, na defensiva com relação à liderança. E teve alguns problemas com relação ao ataque. Mas, em linhas gerais, quando você ganha, os defeitos permanecem, mas eles somem numa noite, como se fosse uma noite de luar. Embora, você não consegue pegar. Mas é fundamental, é a vitória. Eu entendo que é melhor você trabalhar a semana e corrigir os seus erros, que são alguns e poucos erros que tem a equipe do Guarani, né? Já citamos aqui, inclusive. É melhor você trabalhar a semana com vitória e liderança consolidada do que você trabalhar com derrota. É ruim isso, né? Você vai ter um final de semana complicado. Agora, você tem um final de semana legal, líder do campeonato. O Brusque tem jogo hoje, mas o Brusque está com 18 pontos, 19, 20, 21. Se ele ganhar 19, 20, 21, isso aí. Mas tem que ganhar, tem que enfiar 8 gols de diferença para poder tirar a liderança. E é contra com Santa Cruz e em Santa Catarina. O Santa que busca entrar no G8. O Santa Cruz está com 12 pontos. Ele pode até entrar, mas é difícil. E a equipe do Brusque é a segunda colocada. Então, só se enfiar uma goleada. Então não vai enfiar essa goleada. Então o Guarani, por 2 rodadas seguidas, ele é líder. Então isso é importante, dá moral pro time, sabe? Não perdeu só um jogo até agora, de 10, perdeu só um jogo, perdeu em casa esse jogo, depois de uma goleada contra o Maringá. Mas é um time que está construindo uma consistência. Ele está construindo uma massa muscular muito forte, a equipe bugrina. E isso, evidentemente, coloca pro torcedor muita confiabilidade para o objetivo final, que é justamente o acesso. 1h05, registramos, portanto, a vitória bugrina, com os gols de Isaac e João Paulo. O pênalti foi claro em cima do Luca. Luca hoje foi o melhor jogador em campo. Sofreu o pênalti, mas não pegou na bola, cara. Ele entrou e não pegou na bola e sofreu o pênalti. Isso tem que entrar na estatística do futebol mundial. Mas o que vale é a vitória. Isaac e João Paulo construíram a vitória bugrina contra a boa equipe do Caxias, agora há pouco no Brinco. E o Bugre é líder do campeonato, segue o líder. Vamos pro nosso fim de jogo. E despertou a cada nova jornada. Guarani é mais amor. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Roberto Marcondes. Fim de jogo, 1h06, vitória bugrina. Começamos bem o final de semana, hein? Vitória diante do Caxias, a manutenção da liderança do campeonato. E também a estreia brasileira na Copa do Mundo, às 7 horas da noite. Estamos, portanto, com cobertura total do portal Futebol Interior, no nosso Instagram Futebol Interior, no F-Play, som e imagem no melhor do futebol, com o repórter ao vivo lá, direto dos Estados Unidos, acompanhando dia a dia as entrevistas coletivas do Vinícius Júnior, do Ancelotti, do Alisson, que pela 3ª Copa seguida ele é titular, hein? Quebrando o recorde e entrando para a história, o Alisson, titular, que joga esta noite, né, contra a equipe, noite para nós, né, noite para nós e comecinho de noite para os Estados Unidos. É isto, e você vai acompanhar tudo. Aliás, temos um pré-jogo, atenção, pré-jogo. Você, Bugrino, curte essa vitória, liderança do campeonato? Vai no Boró Botequim, lá estará a nossa equipe do nosso Instagram, que é um sucesso, mais de 20 milhões de acessos no mês, que passou agora de maio. Mais de 20 milhões, é impressionante, os números importantes. E você faz sua inscrição, não custa nada. Estarão lá Luísa, que é a nossa apresentadora, com o Davi, nosso produtor, e sensacional, Davi, qualidade altíssima de profissionalismo. E ao vivo, direto dos Estados Unidos, Pedro Lino. Link direto para você. Nosso Instagram, a partir das 5h30 da tarde. Vai lá comemorar. E aproveita e toma uma lá e junto com a gente lá aí vai até às 11 horas da noite. Vambora na vitória também da Seleção Brasileira. Cobertura da Seleção Brasileira da Copa do Mundo aqui
No Portal Futebol Interior tem a marca publicitária Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo, sorteios semanais e prêmios instantâneos, sorteios pela Loteria Federal, é credibilidade pra você, sério? Vai, meu amigo, prêmios, tem moto, tem um monte de coisa pra você. Bota a partir de 10 centavos o número. Que isso? Pix da Galera, plataforma regulamentada. Certo? Daqui a pouquinho tem mais informações com o Pedulino sobre a seleção brasileira. Tem estreia hoje contra Marrocos. É já. Fim de jogo, vamos para o melhor em campo de Guarani 2. Caxias 1, Caxias, tchau! E fica Bugre. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. 1-9, vitória Guarani contra Caxias, 2-1 com os gols de Isaac e João Paulo. Gustavo, pra você, quem foi o craque do jogo, melhor em campo nessa vitória do Guarani? Difícil, hein? Difícil escolher, mas hoje eu escolheria o João Paulo. Hoje escolheria o João Paulo, não somente pelo gol, mas todas as jogadas boas que foram criadas pelo Guarani, na minha opinião, passaram pelos pés de João Paulo. Então, para mim, o João Paulo é o craque do jogo de hoje. Muito bem, para você, João Paulo, portanto, o Gustavo Marques, que comandou aqui no Futebol Interior, narração vibrante para você, torcedor do Guarani. João Paulo para ele, para mim, Cachoeira. Cachoeira, 1-1. Foram os destaques, né? Teve Maranhão também. Os destaques, e o próprio Carlos Eduardo, taticamente, foram os destaques nesta vitória importante que mantém o Bugre na liderança do campeonato. Portanto, os destaques e o craque do jogo para você. O melhor em campo, o craque do jogo. Uma hora e 10 minutos, estamos aqui repercutindo a vitória bugrina diante do Caxias, agora há pouco no Brinco de Ouro, 2-1 com Isaac e João Paulo. Bugre se mantém na liderança do campeonato. Só sai da liderança se o Brusque enfiar uns 200-0 no Santa Cruz. Eu duvido isso. Duvido. Não vai. Então nós vamos pela segunda rodada consecutiva, a liderança do campeonato. Daqui a pouco tem Pedulino com mais informações da seleção brasileira em direto dos Estados Unidos. Para a Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo. Estamos juntos na Copa do Mundo, dia a dia da seleção brasileira. E os brasileiros invadiram Nova York, uma festa diferenciada. Junta brasileiro com os africanos que curtem pra caramba festa também. Aí vira uma festa mundial e esse é o sabor da Copa do Mundo, justamente essa questão. Daqui a pouco a gente vai pro intervalo, mas antes, porém, vamos aqui com as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos às notas de Guarani 2, Caxias 1. O jogo terminou agora há pouco. Brinco de Ouro, Campeonato Brasileiro, abrindo a 10ª rodada. Bugre líder do campeonato. E atenção, hein? Daqui a pouquinho também, nós iremos mais uma vez no passo a passo para você e apresentar a nossa home, a nossa principal página do portal Futebol Interior. Como é que ela está nesse momento? Quais são as notícias desse momento? E mais, vamos no passo a passo para você chegar até a página especial da Copa do Mundo com Pix da Galera. Está sensacional. Um abraço pro Elcio Paiola. Sensacional, Elcio. Timaço da nossa TI ficou maravilhosa. Daqui a pouquinho nós iremos apresentar para você. Vamos com as notas de Guarani 2, Caxias 1. Tchau, Caxias. Come uma feijoada que é bom também. Vai, Gustavo. O que você achou? Vamos nota geral aqui, Marcondes. Nota 7 pela vitória. Nota 7, né? Mas o primeiro tempo do Guarani foi melhor que o segundo, né? Eu gostei, mas o segundo tempo foi preocupante. O Guarani tomou o gol e o Caxias teve várias oportunidades de ter virado o jogo. Então, temos que destacar isso. Então, pela vitória, se fosse um empate, né, a nota não seria essa. Mas pela vitória, nota 7 e a nota também 7 para o João Paulo, que é o jogador que eu escolhi. Para você foi o melhor em campo aí, o craque do jogo. E para a galera que acompanhou a gente, nós estamos nesse momento com 124 assistindo o nosso trabalho. Muito obrigado de coração. Chegamos num pico de mais de 300 ao mesmo tempo. Muito obrigado mesmo. E inscreva-se também. Caso você entrou e curtiu, inscreva, vai lá. Custa nada, zero. Nós estamos 26 mil inscritos. Vamos bater aí, vamos trabalhar para os 30 mil. E no nosso Instagram, vamos chegar nos 500 mil também no nosso Instagram, @Futebol Interior. Estamos pertinho, vamos embora, vamos com a gente.
Aqui na nossa enquete deu o Guarani 76%, Caxias 16% e empate 8%. Você acha que no Caxias 16 tinha torcedor ponte pretano? Tinha, claro. Adoro essa rivalidade, adoro, é bom de bola. Isso é bom. As notas, portanto, 7 pro Guarani e 7 pro João Paulo, destaque bugrino. Teve algum destaque negativo em Vitória ou não? O Guarani hoje? Não, né? Não. Não, né? Não tem. Não tem. Lucas sofreu pênalti, entrou sem tocar na bola, velho. Tem que tem que ir pra regulamento isso. O cara não tocou na bola, impressionante. Mas valeu, sofreu pênalti. Sofreu. E o pênalti foi claro, né? Aliás, foram 2 pro Guarani, né? Um em cima do Carlos Eduardo, o pênalti cometido pelo Felipe Albuquerque. Exatamente. Obstrução clara, que ele caiu e evitou a projeção do nosso meia. Pênalti claro, a arbitragem comeu bola ali. Mas do Luca foi pênalti claro e não teve pênalti. Naquela hora, tava 2-1 já no finalzinho do jogo. A equipe do Caxias reclamou, não houve nada no lance lá, envolvendo o 22 João Lucas com o Herbert. Lance normal. Vai chorar na cama que é lugar quente. É isto. Pra mim, nota do Guarani, vou no 7. E naquele patamar de 7 também, Cachoeira, Carlos Eduardo e Maranhão. Eu achei que o João não foi 7 pra mim, mas o João contribuiu. E marcou o gol da vitória. Aí entra aquele cara bem ignorante. Sabe aquele cara bem ignorante? Só fez o gol. Sabe que gol? Gol da vitória. Gol que consolida a liderança do campeonato pela segunda vez, hein? Vitória bugrina 2-1 com os gols de Isaac e João Paulo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos aqui agora com o comentário final do jogo. Tá, Agora, o comentário final. Roberto Marcondes. Gustavo Marques. O que falar de 2-1 pro Guarani contra a equipe do Caxias, abrindo a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Liderança mantida por mais uma rodada da competição. Uma vitória dura. Primeiro tempo foi soberano. Segundo tempo, a equipe do Caxias, o Marcelo Cabo deu uma ajeitada na equipe, cresceu o futebol. O Guarani sentiu muito o gol de empate, sentiu demais, mas foi reconstruindo o caminho da vitória. E essa vitória foi importante, porque consolida, dá tranquilidade. Pela segunda rodada seguida, o time é líder da competição, né? Não consegue ser alcançado pelo Brusque, em hipótese alguma. Pode chegar na mesma pontuação, 21-21, mas tem um saldo de gol muito melhor, 13-6. Nesse momento, é muito difícil a equipe do Brusque tirar a liderança, impossível. Então é importante isso. O futebol, o Guarani pecou mais uma vez em algumas situações tem que ser um time um pouco mais rápido. Teve essa oportunidade de ser um pouco mais rápido, não conseguiu. Quis, evidentemente, valorizar mais a bola, quis valorizar e administrar essa vitória, que sabia o time que era fundamental. Você chega num ponto no campeonato com 10 pontos, com 10 rodadas, né? Pertinho já da mais do que a rodada primeira, né? Você já começa a se destacar, você começa a ficar um pouco mais isolado, isso é importante. E o fator casa também, voltou a vencer em casa, tinha perdido para o Ituano, voltou a vencer em casa depois de uma vitória fora de casa fundamental, depois de uma goleada contra o Amazonas, vai construindo um caminho muito sólido. E o futebol do Guarani apresentado nessa partida contra o Caxias, eu entendi que foi um futebol consciente, mas fiz alguns ajustes. Por exemplo, um pouco mais acelerado, o time enxergar um pouco mais o posicionamento. Tem algumas situações, repito, que não dá para você deixar um Herbert fora no banco de reservas e um Isaac no time. O Isaac marcou o primeiro gol, marcou, mas ele não produziu muito. E destacar, evidentemente, os pontos positivos do Guarani. Os pontos positivos. Cachoeira está se destacando muito, crescente. Carlos Eduardo, numa função tática espetacular. William Farias, numa função tática de marcação muito forte, cobertura de lateral. Fantásticos 2 volantes da equipe bugrina, 2 volantes, 2 meias, né? E também o Maranhão hoje, que teve um papel tático fundamental nessa vitória diante do Caxias. Vitória justa por 2-1. Comentário final.
Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Roberto Marcondes. Agora aqui com o Gustavo Marques, com a ficha técnica de Guarani 2, Caxias 1. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Perfeito! Chegando aqui com a ficha técnica do jogo, Campeonato Brasileiro Série C, 10ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Deu bugre, hein? Bugre venceu o placar de 2-1, 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Caxias. O Guarani foi a campo com Kaique França, Rian, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Renan Castro, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, João Paulo, Cachoeira e Maranhão, né? No segundo tempo, o técnico Hélio Cizenato fez algumas mudanças, colocou o Herbert, colocou o Cauã Jesus, colocou o Luca, colocou o Parede e também o zagueiro Rafael. Os gols do Guarani foram marcados por João Paulo e Isaac. Isaac no primeiro tempo e também o João Paulo que deu o gol da vitória, um gol de pênalti, João Paulo marcando o segundo gol. E descontou, na verdade chegou a empatar o Victor Feijão, né? Empatou pro Caxias, foi o João Paulo lá e fez o segundo gol, garantiu a vitória do Guarani. O árbitro da partida foi o Márcio dos Santos de Oliveira, um público de quase 5.000 torcedores no Brinco de Ouro da Princesa. Essa é a ficha técnica do jogo, Marcondes. Valeu, Gustavo Marques, um abraço pra você, boa recuperação. Foi no sacrifício, mas valeu a qualidade, o empenho e o respeito para com você, né? Ouvinte que está nos assistindo também aqui no F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Boa recuperação, essa gripe realmente ela derruba.
Vitória do Guarani, Série C, Campeonato Brasileiro 2-1, terminou agora há pouco, Brinco de Ouro, 2 Guarani, 1 para a equipe do Caxias, líder da competição, líder, segue o líder! Daqui a pouco tem Hélio Cizenano falando aqui, está aguardando a entrevista do técnico vencedor do jogo, que é o técnico do Guarani. E nós vamos agora para os Estados Unidos. Antes do Ancelotti, que vai falar conosco na entrevista coletiva, que participou o Pedro Lino ontem, sempre no de Pix da Galera, a plataforma que muda seu jogo, vamos às informações de última hora, as últimas informações de últimas horas, né, da estreia da seleção brasileira contra Marrocos, hoje, 7 horas da noite. Lembrando, hein, 5h30 da tarde no @Futebol Interior no nosso Instagram, uma live ao vivo com a Luísa, que é a nossa apresentadora oficial, Luísa Matias, com o Davi e com a participação de Pedro Lino, direto dos Estados Unidos, tá? Vamos estar no Boró Botequim, ali no Flamboyant. Um abraço pro Luiz. 5h30 da tarde, é o nosso pré-jogo para a estreia da seleção brasileira. Vamos com Pedro Lino, daqui a pouco tem Ancelotti, daqui a pouco tem Hélio Cizenano também, técnico vencedor do duelo no Brinco de Ouro de 2-1. E, claro, só treinador falando de ponta, né? Ancelotti, Hélio Cizenano. E agora, repórter de ponta, Pedro Lino, as informações da seleção brasileira, que daqui a pouco tem Marrocos pela frente. Fala aí, Lino! Fim de jogo entre Guarani e Caxias, agora é seleção brasileira. O Brasil começa hoje a disputa pelo hexacampeonato da Copa do Mundo. E o técnico Carlo Ancelotti tem uma provável escalação com Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga e Alexandro na lateral esquerda. No meio, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Lembrando que o jogo do Brasil começa às 7 horas da noite, 6 horas da noite aqui em Nova Jersey, contra o Marrocos no estádio MetLife, na cidade de Nova Jersey. O Neymar ficará de fora da partida de hoje, só voltará contra o Haiti no jogo do dia 19, às 9h30 da noite, na cidade de Filadélfia. Agora, 28 graus na cidade de Nova Jersey, não tem previsão de chuva para o dia inteiro, só lembrando que o protocolo da FIFA é: se chover, paralisa o jogo até que tenha possibilidade de voltar. Mesmo que não chova e no arredor esteja nublado, com raios, trovões, o jogo para até que se normalize tudo. Essas são as novas regras da FIFA que já estavam valendo lá atrás, lá no Mundial de Clubes em 2025, onde paralisou o jogo e atrasou tudo. E a base da seleção brasileira são 8 jogadores que disputaram a Copa do Mundo 2026, que estavam na Copa do Mundo lá do Catar de 2022. 8 jogadores, e inclusive o Alisson, Vinícius Júnior e outros jogadores também da seleção brasileira que disputaram essa Copa do Mundo. É a primeira Copa do técnico Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, que é multicampeão em clubes onde passou, incluindo o Real Madrid, mas nunca disputou uma Copa do Mundo e também nunca comandou uma seleção. A seleção brasileira é a primeira do técnico Carlo Ancelotti. Ontem tivemos muita festa na Times Square. Os torcedores do Brasil fizeram um bandeirão com samba, pagode, funk, aquela brincadeira toda, aquela zoeira toda, descontração. E hoje a concentração da torcida da seleção brasileira acontece num bar ao redor do estádio MetLife Stadium. Preparação máxima. Ontem o Vinícius Júnior falou em entrevista coletiva que eles estão preparados para começar a Copa do Mundo, respeitando sempre o Marrocos, que tem o Hakimi que foi campeão com o PSG, inclusive o Marquinhos também estava na final, segunda vez campeão com o PSG da Liga dos Campeões. Essas são as informações da seleção brasileira, aqui direto dos Estados Unidos, para Futebol Interior e Pix da Galera. Pix da Galera, plataforma que muda o seu jogo. São sorteios semanais e prêmios instantâneos pela Loteria Federal. Só lembrando que o Pix da Galera é uma plataforma regulamentada. E vocês vão ficar sabendo tudo sobre a Copa do Mundo, pré-jogo, pós-jogo, torcida, no Instagram do Futebol Interior. Futebol Interior no Instagram, direto da Copa do Mundo comigo, Pedro Lino. Um grande abraço para você, Marcondes, pro Eduardo Bolacha e também pro Gustavo Marques, que estiveram à frente de Guarani e Caxias, aqui na Rádio Futebol Interior, FI Play, juntos na Copa do Mundo. Vem com a gente. Valeu, Pedro Lino! Valeu, Pedro Lino! Isso aí, Pedrinho. Daqui a pouquinho, portanto, direto da Arena, onde o Brasil irá estrear contra Marrocos, Copa do Mundo, 7 horas da noite, horário de Campinas, horário do Brasília. E também, antes, porém, Pedro Lino estará participando da nossa live
ao vivo, às 5h30, direto do Boró Botequim, com a Luísa Matias comandando, com o Davi e o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos, sempre em nome de Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Vamos agora ao vivo para o Brinco de Ouro, ouvindo o técnico vencedor do jogo, Hélio Cizenando, 2-1 Guarani. Bom, e nós fomos muito... Pode ir? Ok. Boa tarde, Hélio. Parabéns pela vitória. Hélio, hoje, no meio da partida, o Guarani chegou exatamente nos 50% dessa primeira fase da competição. E a gente sabe que na Série C são praticamente 2 campeonatos à parte, essa primeira etapa e depois dos jogos da parte final. Queria que você fizesse uma análise sobre esses 50% iniciais dessa etapa do Guarani na competição. Eu não costumo fazer análise. Combinado com ele. Muito bem, a gente está com um problema de áudio da entrevista coletiva do técnico. Terça-feira, hoje era o Caxias, uma das melhores equipes que nós enfrentamos aqui até agora, muito bem organizada, muito bem trabalhada pelo Cabo. Eu acho que foi um duelo muito bom contra um adversário bom e nós fomos muito bem, tivemos uma grande superioridade também. Boa tarde, Hélio, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Infelizmente, como a gente prima pela qualidade, e para que você, ouvinte, também tenha qualidade, a gente está com um problema de áudio que vem da sala de imprensa do Guarani com relação ao técnico Hélio Cizenando. A gente está tentando aguardar o ajuste desse som para que você tenha qualidade, né? Começou a entrevista. Se tiver ok, Eduardo, a gente vai para o ar, senão a gente vai encerrar a nossa jornada. Porque colocar um som que não dê para ouvir, aí também não é legal e certamente não é bacana para você que está nos assistindo, está nos acompanhando. Tá legal o som? Tá nosso perfil? Então vai. Hélio, hoje, no meio da partida, o Guarani chegou exatamente nos 50% dessa primeira fase da competição. E a gente sabe que na Série C são praticamente 2 campeonatos à parte, essa primeira etapa e depois dos jogos da parte final. Queria que você fizesse uma análise sobre esses 50% iniciais. Infelizmente não temos condições. Está oscilando de 5 minutos de média para baixo, aí não dá. Infelizmente não dá. Agora são 13 horas e 31 minutos, 1h31. Infelizmente não é possível por questões técnicas que vêm do brinco para cá, né? O som, infelizmente, do Hélio Cizenando, que é o treinador vitorioso do Guarani nesse jogo contra a equipe do Caxias por 2-1, com os gols de Isaac e também João Paulo. Eu vou aqui, antes de a gente fechar nosso trabalho, e destacar mais uma vez que você, daqui a pouquinho, 5h30, daqui 4 horas, você vai para o nosso Instagram, tá? Vai para o nosso Instagram, os convido. Vai para o nosso Instagram, faça sua inscrição lá também. Você vai acompanhar uma live ao vivo com a Luísa Matias, com o Davi, com o Pedrinho direto dos Estados Unidos. O Pedrinho já falou com a gente agora há pouco, está indo já para a Arena. Estava bem na porta do nosso hotel, em Nova Jersey, Nova York é o hotel do Pedrinho, e já está indo para Nova Jersey, que é pertinho, né, pro jogo da estreia brasileira na Copa do Mundo. Lembrando, portanto, que o Guarani abriu a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e você sabe que o Placar ao Vivo Futebol Interior tem o oferecimento de Rivalo. Nada ganha de emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br, confirmando o Guarani 2-1. Venceu mais uma partida, hein? De 10, perdeu apenas 1. Líder do campeonato, não vai ser alcançado pela segunda vez consecutiva. Vai liderar o campeonato. Tá surfando no campeonato. Surfando! Nós estamos lá com 21 pontos, 14 vitórias. Tem o Brusque que vai jogar ainda com 18 pontos e 6 gols de saldo. E também tem 5 vitórias. Vai chegar, de repente, se ganhar, vai a 6 vitórias, a 21, mas tem que enfiar 8 no Santa Cruz, né? Paysandu, 17, Ituano, Floresta, Inter de Limeira, Caxias, que perdeu, foi para 7º colocado, e Amazonas. Lembrando que Itabaiana e Anápolis estão, portanto, na zona de rebaixamento. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Ancelotti, vamos soltar um pouquinho o Ancelotti, antes da gente encerrar. O Pedro Lino,
em nome do Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Esteve ontem, a exemplo das outras coletivas do Alisson também durante a semana, e dos treinamentos em Nova Jersey, no CT do Red Bull, onde é a base da seleção brasileira. Ele participou da entrevista coletiva do técnico brasileiro, o italiano, mas é nosso italiano querido, o gênio que é o Ancelotti. Ele participou da coletiva de ontem. Vamos acompanhar um pedacinho da entrevista coletiva que o Pedrinho acompanhou ontem com o técnico da Seleção Nacional, destacando a estreia de daqui a pouco, 7 horas da noite, contra a equipe marroquina. Obrigado, seu primeiro. Esta é a diferença dos outros treinadores recentes, de Tite para cá. A diferença de referência com relação à qualidade e administração da questão de gestão de pessoas e com relação à maneira do dia a dia. Todos os atletas da seleção brasileira, aliás, a maioria participou do elenco de 22. 8 jogadores. O Pedrinho falou agora há pouco, na participação conosco aqui, depois do jogo do Guarani, com uma vitória diante do Caxias por 2-1 para a Série C. O Pedrinho falou, foram 8 jogadores, que o Ancelotti, que acabou de falar aí, que é coletivo que o Pedrinho, Pedro Lino participou ontem, no hotel Nova Jersey, onde está a seleção brasileira. 8 atletas de 22 estarão estreando hoje contra o Marrocos. A manutenção. Isso, evidentemente, é papel do treinador, a diferença e a qualidade de postura tática. E o Brasil, na minha opinião, sai à frente. Tem Argentina, tem França, tem Espanha, são fortes, as seleções são fortes. Mas o Brasil, pelo fato de ter Ancelotti e a individualidade de alguns jogadores, podem fazer a diferença nessa Copa do Mundo, não tem nenhuma dúvida. E Copa do Mundo, aqui no Portal Futebol Interior, no nosso Instagram, @Futebol Interior, que hoje temos uma live ao vivo. Aliás, no nosso encerramento aqui, em nome de Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo, mais uma vez para você, no nosso passo a passo, o que está rolando agora no nosso Portal Futebol Interior. Ao vivo aqui com o Eduardo, você vai ver o nosso passo a passo. Ficou linda a nossa página da Copa do Mundo, especial, maravilhoso, junto com o Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Nessa vitória do Guarani pela Série C do Brasileiro, na expectativa da seleção brasileira, daqui a pouco às 7 horas da noite, temos um pré-jogo pelo nosso Instagram, @Futebol Interior, a partir das 5h30. Tá aí a nossa página, maravilhosa, de capa. Clicou, Pix da Galera, tem as informações, entra aí, ó, especial da Copa. Aí, caiu na página certamente mais acessada nos próximos 40 dias. Maravilhosa. Com todas as informações, com o Pix da Galera, que tem informação com o Pedrinho Só Direito, com as informações, Também você tem todas as informações das outras seleções, tudo sobre Copa do Mundo. Está no nosso portal Futebol Interior, com a parceria com o Pix da Galera, a plataforma que muda o seu jogo. Sorteios semanais, prêmios instantâneos, sorteios pela Loteria Federal. Pix da Galera, plataforma regulamentada. Muito obrigado a você. Fique conosco. Acesse. 5h30, hein? Não perca. Os convido. 5h30. No nosso Instagram, @Futebol Interior, uma live de preparação para a estreia da seleção brasileira com a Luísa, com o Davi, com o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos. No nosso @Futebol Interior, no nosso Instagram. Tchau, gente. Valeu, Eduardo. Valeu, Guarani. 2-1. Boa. Falta o Brasil. Bora. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.